Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for nos ouvir aí, certo? Então sejam todos bem-vindos a mais um de Quebrada Podcast. Eu sou o Júnior, trocando uma ideia com vocês aqui, trazendo, como sempre, um conteúdo de entretenimento, automaticamente educativo também. Então espero que vocês aprendam aqui junto comigo e esse é o nosso método de aprender enquanto a gente troca ideia. E eu gosto muito disso aqui. Então sejam bem-vindos aí. Aproveita que você tá aí, já compartilha. Deixa o seu comentário, que a gente analisa depois os comentários. A gente vai trocando uma ideia aí. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar a nossa agenda, nossas publicações, nossos cortes, os nossos vídeos, os nossos Reels, TikTok e tudo mais aí. Então acompanha a gente em todas as redes sociais, que a gente tá sempre publicando conteúdos aí de empreendedorismo, de política, arte e cultura. E hoje não podia ser diferente, vamos falar de segurança pública, que é um tema político, né? Não é aquele tema política partidária, mas é um tema de política que é importante para todos nós aí, né? Antes da gente começar o nosso papo, eu queria agradecer os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Eles vão aparecer aqui no telão, então já vou pedir para vocês, já se inscreve, já segue eles também. Se tiver algum serviço que você precisa, que te agrega, que vai te agregar valor, você entra em contato, fala que veio pelo De Quebrada, vai ter condições especiais sempre aí. Então, entre em contato e faça o seu orçamento aí com alguns dos nossos patrocinadores. E hoje eu queria agradecer a Leão Multimarcas, que é um parceiro nosso aí que tá dando apoio pro canal também. Muito obrigado. Se você quer trocar de carro, comprar, vender, entre em contato no Instagram deles e Facebook, é @Leão Multimarcas. Fica na Avenida Brasil, número 630, ali a agência, no pátio. Faça um test drive, vá lá conhecer os carros que são de excelente qualidade. E agradecer em especial também a nossa Universidade Unifecaf, uma faculdade que está com polo aqui em Ferraz também, 100% online, 100% digital, 100% flexível para você que quer estudar, quer se formar, quer fazer uma graduação, uma pós-graduação. Então, aproveite a flexibilidade que a Unifecaf traz para você, e além de diplomas aí por módulos, e você vai ter sempre uma formação aí contínua, beleza? Então, demais patrocinadores estão aqui. Entre em contato. Agifarma, Guincho Dandan, Marmitex do Covic, tem Autoescola Invicta. Cara, tem diversos patrocinadores aqui que são parceiros que acreditam no meu trabalho. Eu acho que agrega valor na vida de vocês também. Tá? Então, são serviços aí que podem te agregar bastante. Beleza? Sem mais enrolação, então, apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Capitão Caio. Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado por ceder o seu tempo e aceitar vir trocar uma ideia aí com a gente, bater um papo aí na quebrada. Eu espero que isso seja muito produtivo. Estou ansioso para esse papo. Obrigado, Júnior. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo pelo YouTube, redes sociais. Prazer estar aqui e falar sobre segurança pública, que é um assunto que eu gosto bastante. Cara, você vive segurança pública na veia, né? Então tem que gostar, né? 20 anos. E não sou só eu. Querendo ou não, a minha família inteira é policial militar. Meu irmão é policial militar, minha irmã foi policial militar, minha esposa é policial militar, irmã dela, minha sogra, meu Deus do céu. cunhado. Então, realmente, pra gente é na veia mesmo. Pô, caraca, eu nunca conheci uma família assim, mano. Desse jeito. E a gente acaba se juntando, né? Eu conheci minha esposa na polícia militar. Eu dava aula de tiro, e aí a gente se conheceu, e aí deu certo. Hoje a gente já tá casado, mas a gente começou a se conhecer na polícia. Caraca, maluco. Da hora. Antes da gente aprofundar um pouco o nosso papo, queria dar um salve pra galera aí que quer e pode apoiar, né? A gente tá tendo um desastre lá no Rio Grande do Sul. Então, galera, procurem ONGs para você apoiar. O governo do Rio Grande do Sul tá pedindo ajuda também. Se você se sentir confortável em doar pro governo, faça a sua doação. Doe para ONGs. Tem uma ONG que... Não sei se é ONG, né? Que é a CUFA. CUFA é uma ONG, né? Sim. Então, assim, tem a CUFA que tá fazendo um trabalho excelente lá também. Uhum. O Correio está aceitando doação. Então, assim, vamos doar, vamos ajudar. E é uma causa muito importante. E aí eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa causa. Caio, qual que é o trabalho da Polícia Militar numa situação dessa gravidade do Rio Grande do Sul? Bom, é uma situação que ninguém esperava, né? E a Polícia Militar, ela tem
dentro da polícia, muita gente não sabe, mas o bombeiro também, aqui no estado, o bombeiro é polícia. Militar, né? É militar. O bombeiro, na verdade, no Brasil inteiro é militar. Só que, na maioria dos estados, eles são instituições separadas. No estado de São Paulo, é uma instituição só. Então, o comandante do bombeiro está subordinado ao comandante da polícia, que é o comandante-geral da polícia. Os bombeiros que estão lá, se você ver na identidade funcional dele, tá soldado, sargento, PM. Então, eles são policiais militares. Inclusive, um soldado da polícia, ele pode pedir para ir pro bombeiro e vice-versa. Então, é uma instituição só. Então, a polícia, ela trabalha com os bombeiros, né, em situações dessa. E na Defesa Civil, a Defesa Civil do Estado também tem vários policiais militares lá. Então, é tudo para integrar realmente e atuar em situações dessa. Nós tivemos na Operação Verão, em São Sebastião, um deslizamento grande. Nós mandamos policiais lá para ajudar, tanto na parte de segurança pública, como a parte social mesmo, de levar mantimentos para lugares que às vezes a gente não consegue, pessoas não conseguiriam ir. Né? Então, a polícia tem investido em viaturas um pouco maiores, né? Então, Trailblazer 4x4 pode passar em lugares com mais PIN não entra. Então, hoje a gente consegue atuar um pouco melhor em situações de defesa civil. Lá no Rio Grande do Sul, o estado ele cedeu os helicópteros Águia, então eles estão fazendo um trabalho brilhante lá, inclusive amigos de turma meus, que são pilotos, estão lá. Então, um abraço para o Capitão Montenegro, que é piloto do Águia e está lá no Rio Grande do Sul. Então, o Águia vai para lá, ambiental, polícia ambiental, por ter barcos. A polícia militar tem até navio, né, hoje. O navio está atracado lá em Santos. Então, a gente tem uma estrutura boa e pode ajudar os outros estados se for necessário. Cara, então, só pra gente resumir, a Polícia Militar ela está atuando lá no Rio Grande do Sul. Está atuando. Tanto com que legal, o Águia, mano. Né, o grupamento aéreo da polícia, os bombeiros, a polícia ambiental também. Né? O bombeiro ele está levando os cães de faro. Os cães de faro para tentar identificar e localizar pessoas. Esse é um trabalho muito importante. Pô, bacana. É bom passar essa informação, porque acho que pra gente como população, a gente não imagina que a polícia tem essa abrangência, esse tipo de trabalho, né? E é um trabalho, abre aspas, social. Né? Não é um trabalho de ostensivo, de cobertura, né? De prevenção de crime, não. É um trabalho realmente para ajudar a população. E... a polícia sempre atuou nisso, tanto que em São Sebastião, quando nós tivemos isso, esse deslizamento foi grande, né? Várias pessoas morreram, perderam suas casas naquela época, e a Polícia Militar esteve lá atuante não só na parte de segurança, mas também na parte de defesa civil mesmo. Cara, muito bom. Você acha que teria alguma coisa a mais que a polícia poderia fazer numa situação dessa? Olha, eu entendo que assim, todos os esforços do estado de São Paulo estão sendo feitos. Né? E eu vejo assim, esforços maiores do que em situações anteriores. Eu nunca vi, por exemplo, a ambiental ser deslocada para uma situação dessa. E pela peculiaridade desse evento, a ambiental, por ter barco e tudo mais, eles foram deslocados. Então, eu entendo que todo o Brasil, na realidade, está se empenhando nisso. Então, eu acho que tudo que precisa ser feito está sendo feito, na medida do possível. Obviamente que a gente não pode desguarnecer a segurança pública em São Paulo, porque São Paulo é um desafio, segurança. Cara, eu vi uma pessoa falando no Instagram, em vídeos e tal, que deveria pegar os aviões do exército, não sei o que do exército e tal. Esse tipo, o exército tá atuando nisso? Não está? Como que funciona assim, dentro da coordenação da segurança pública, uma atuação, por exemplo, você explicou da polícia militar, mas vamos supor, a polícia civil, o exército, eles entram como apoio numa calamidade dessa? Sim. Nós temos visto a aeronáutica bastante com os aviões deslocando para lá com mantimentos. O exército também, né? Só que são coordenações específicas, né? Querendo ou não, o exército, a aeronáutica, forças armadas, o líder delas é o presidente. Então, a atuação é de acordo com o Ministério da Defesa. Aí, no estado de São Paulo, o líder da Polícia Militar é o governador. Então, a atuação é independente, até porque nós temos a independência entre os entes federativos. Então, a União ela não interfere nas ações do Estado, o Estado também não interfere nas ações da União, exceto em casos específicos de guerra, enfim. E aí a gente acaba sendo
utilizado junto com a União. Mas em situações normais, né, quem lidera isso, quem lidera a Polícia Militar é o governador, via secretário de Segurança Pública. Aí mesmo numa situação dessa, ainda não é a União que determina, tipo, lá no Rio. Não, temos independência. O Estado de São Paulo tem independência, assim como qualquer outro governador pode mandar as suas forças para o Rio Grande do Sul independente. Eu achei que numa calamidade dessa, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul já responderia diretamente para a União, né, como você disse. Então, por conta da calamidade pública, né? Sim, tem situações específicas, né? Eu entendo que, assim, uma situação dessa de calamidade pública, ela é muito sensível e ela tá prevista, mas, assim, a liderança, eu entendo que a liderança ela deveria permanecer com o governador do Rio Grande do Sul, que para ele sabe, ele realmente as necessidades do sabe estado as necessidades dele, né? do estado dele, ou Concordo. deveria saber. Ou deveria saber. Cara, bom, explicado. Pra mim faz sentido a sua explicação. Obrigado aí pela resposta. Eu queria começar o nosso papo aqui, então, conhecendo um pouco mais da sua pessoa. Eu vi que eu já entendi que você é um cara de família, né, da Polícia Militar e tal. Mas eu queria entender um pouco das suas origens. De onde você vem, onde você nasceu, qual que foi a sua quebrada, seu crescimento. Acho que é importante pra gente conectar com o seu presente. Sim. Legal. Então, eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Vivi praticamente 35 anos lá e só saí de lá para vir para Ferraz quando eu vim comandar Ferraz. Eu morei num bairro não tão... um bairro de classe média baixa, vamos dizer assim. Não era uma favela, mas era um bairro pobre. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos. Logo depois, agora depois de velho, eu entendo que isso afetou um pouco a minha atuação como policial. Mas eu perdi meu pai aos 9 anos, ele foi morto morto a facadas na rua da minha casa. Eita, seu pai era policial também não? Meu pai era pintor de parede. Caraca, mano. Ele gostava de jogar futebol, então depois de um jogo de futebol teve uma confraternização lá, depois saiu uma briga e ele realmente foi morto a facadas depois de uma briga. Infelizmente, perdi meu pai cedo. Minha mãe foi empregada doméstica até praticamente o fim da vida dela. Ela faleceu cedo, com 49 anos, ela faleceu de câncer. Parte por decisão própria, porque ela começou a fumar, ela tinha 13 anos. E só parou quando descobriu um câncer no pulmão, né, já no fim da vida. Então, minha mãe sempre foi empregada doméstica, ela só conseguiu terminar os estudos depois que eu entrei na polícia, com um pouquinho de ajuda nossa, né, começou a ser alfabetizada mesmo depois que eu entrei na polícia. Então, desde os 9 anos, quem comanda a minha família é minha mãe, e ela tinha que sustentar com um salário de empregada doméstica 3 crianças, eu e mais 2 irmãos. Você era o mais velho? Eu era o mais velho. E o peso sobre o mais velho é sempre mais... o peso é maior, mas... a cobrança também é maior, mas eu nunca senti isso não, que a cobrança era menor nos meus irmãos. Só que acho que acaba sendo maior quando você não tem o pai. E eu não tinha um pai, mas eu tinha uma figura paterna muito forte, que é o meu tio, que é o irmão da minha mãe. E é um cara que, pensa num cara que sabe fazer tudo. Ele sabe mexer com carro, ele fez a própria casa. É aquele tio roleiro? É aquele tio que, sabe de tudo, sabe? Sabe da vida, dá conselho. Queimava o chuveiro? Não, chama o tio Di. Eu saí atrasado pra escola, tá chovendo. Não, o tio Di era o único que tinha uma Brasília velha que levava a gente pra escola. Então é um cara, pra mim, foi uma referência de pai. É o pai que eu não tive, né? E até hoje, eu falo isso pra ele e graças a ele, assim, a referência que ele teve que na minha vida me fez ser uma pessoa que pelo menos tem curiosidade pra fazer as coisas, né? Não, vamos tentar fazer, eu acho que dá certo. Ele é um cara que mais tem ferramentas na vida, assim. Ele tem um quarto cheio de ferramentas. Eu fico olhando aquilo lá, fico babando, porque ele tem uma ferramenta para cada coisa para se fazer. E o ser humano, principalmente o homem, um homem sem ferramenta não é nada. Né? Cara, eu sinto falta, mano. Às vezes eu queria ter uma parafusadeira, uma furadeira, uma maquita, uma tico-tico. Então a ferramenta ajuda bastante. Então, ele foi a minha referência de pai.
E, bom, até o ensino fundamental eu estudei numa escola estadual, uma escola boa. Do quinto pro sétimo ano, quinto pro oitavo ano, na verdade, eu fui para uma escola mais ruinzinha, que tinha bastante briga e tudo mais. Tudo isso em Mogi? Tudo isso em Mogi. Escola Firmino Ladeira. Foi a pior escola que eu já estudei. Foi aquela. E tinha muita briga, muita discussão entre grupos rivais. E aí eu falei, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar mais nessa escola. E no oitavo ano, eu fui visitar a ETEC, né? Tinha a escola aberta, né? Então eles mostram os cursos lá. Eu falei, cara, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero estudar. Então eu fiz o vestibulinho, passei e fui para a ETEC. Só que eu tive uma dificuldade, porque no oitavo ano, na oitava série, eu tenho o quê? Acho que 14 anos, mais ou menos. Na oitava série eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhava meio período, então eu ia para escola de manhã, à tarde eu ia para uma quitanda. Eu trabalhava na quitanda lá, carregando caixa de tomate, caixa de laranja, saco de batata. Então não era um serviço tranquilinho, não, de ar-condicionado. Então eu comecei a estudar e trabalhar, e o trabalho, querendo ou não, sugava bastante. Então eu não conseguia acompanhar, né, os estudos. Mesmo assim, eu conseguia fazer a lição de casa do filho da dona da quitanda que estudava em escola particular. E o que te fazia querer estudar? Você consegue lembrar disso? Cara, sim. Na verdade, foi bem no começo, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, eu tinha aquele sistema de contraturno. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, então ela não queria deixar a gente solto na rua. Então, o que acontecia? Eu ia para a escola de manhã e à tarde eu ia para uma ONG, que era um sistema de contraturno. Lá, eles tinham reforço de escola e tudo mais. E no final do ano, eles pegavam seu boletim, os melhores notas recebiam prêmios. E teve um ano, nesse primeiro ano, eu recebi um patins, porque minhas notas eram todas boas. Aí eu pensei, bom, se eu tiver notas boas, eu tenho recompensa. Uma recompensa. Então, aquilo lá começou a me motivar a realmente ter notas boas. E querendo ou não, a forma como que a minha mãe lidava com isso, né? Ficava orgulhosa, mostrava para os vizinhos, olha o boletim do meu filho. Aquilo lá me motivava também. Então, isso daí eu fui trazendo ao longo do tempo. Óbvio, né? Quando a gente era adolescente, teve aquela parte meio revoltada, principalmente na época que eu perdi meu pai. Mas isso passou e eu consegui realmente estudar. Eu vi que estudo era a única forma de eu sair de onde eu estava. Porque assim, até os 13 anos, eu morava no porão da casa do meu avô. E às vezes, eu tava lembrando agora com essas coisas do Rio Grande do Sul, que às vezes alagava lá. Não era frequente, mas num verãozão, quando chovia bastante, o porão era abaixo do nível da rua, então a água escorria para lá e entrava no porão. Então, era uma casa com um quarto e cozinha para 5 pessoas. E o banheiro era do lado de fora. Então, eu não queria estar ali. E isso me motivou a tentar realmente conseguir alguma coisa. E no final do ensino médio, eu vi que, eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Então, eu fui num daqueles cursinhos que o pessoal te chama para fazer uma aula experimental, para falar, não, tem aeronáutica, a aeronáutica faz isso, tem exército, o exército faz aquilo. Eu prestei para aeronáutica, né, para Academia da Força Aérea, para ser piloto. Eram 4 dias de prova. No dia de prova de inglês eu não passei. Todas as outras eu passei. Português, 40 questões passei, matemática, física e inglês. Só no inglês que eu não passei. Aí teve um dia que tava conversando eu, minha mãe e o meu tio. E ele perguntava, por que você não presta exército, aeronáutica? Porque numa família pobre, né, numa região pobre, é isso que meio que salva, né? O pessoal fala, não, vai servir em Caçapava, que lá você vai ter uma carreira e tudo mais. Aí o meu tio perguntou, por que você não presta pra polícia? Aí minha mãe falou, não, você pode prestar pra aeronáutica, pro exército, mas polícia não. Aí aquilo ficou na minha cabeça. E um pouquinho depois, dá a impressão que foi no segundo dia, assim, no dia seguinte. Eu fui no centro de Mogi e tinha um banner assim, inscrições abertas para a Polícia Militar. Caraca, parece que foi Deus que te colocou no caminho. Sim. Ali. Inclusive hoje é o último dia para as inscrições da Polícia Militar, para soldado da Polícia Militar, é o concurso pela FGV. Então, quem tem interesse, até meia-noite você consegue fazer a inscrição. São 2.700 vagas, o salário inicial é de R$ 4.800, tá? Até a meia-noite. Já vem com o novo salário já?
Já vem com esse salário aí, de R$ 4.800. Então, para quem tá começando, é uma ótima oportunidade. E qual que é a faixa de idade? Mudou? Não, até 30 anos. Dos 17 até os 30 anos você pode prestar. Já tô fora já. Sim. Então, aí sim, aí eu prestei pra polícia e eu fui passando nas fases do concurso sem minha mãe saber. Porque ela não queria que eu fizesse, eu fui fazendo, né? Eu ia pra São Paulo, tava numa época que fazia concurso pra um monte de coisa, era só mais um concurso. Aí chegou na fase de investigação social, onde os policiais eles vão lá pra conversar com os vizinhos, ver qual que é a sua pegada. Aí eu avisei pra ela, né? Ó, se vai vir o pessoal perguntar de mim, não se assusta, eu tô prestando a polícia militar. Aí o pessoal foi lá e tudo mais. E aí eu passei. Passei primeiro para soldado temporário, era um contrato, não tem mais. Era um contrato de 2 anos, onde você prestava só serviços administrativos. Então eu passei nesse primeiro, depois eu passei como soldado, fiquei 1 ano como soldado. E aí, nesse ano como soldado, eu tive contato com amigos, né? Amigos lá na escola de soldado. E um amigo meu, ele mostrou um álbum de fotos do irmão dele. E o irmão dele tava na academia de polícia militar. Ele era oficial. E aí eu olhando aquelas fotos, eu falei, cara, eu quero isso aqui. Eu quero ser oficial da polícia. Então, o primeiro salário de soldado, eu fui lá no Objetivo, paguei o cursinho, entrei em maio no cursinho até janeiro. De maio até janeiro só estudando. Eu ia pra escola de soldado, lá em Pirituba. Depois eu saía de lá e ia pra Barra Funda. Aí depois no especializado, né, são 6 meses de básico. No especializado eu fui movimentado pra Zona Sul, perto do aeroporto. Então eu estudava na escola de soldado 6 meses e à noite eu ia lá pra Santo Amaro pra fazer o cursinho pra entrar na academia. E depois voltava pra Mogi. E depois só no sábado. Eu ficava de segunda a sexta em São Paulo, só no sábado pra cá. Porque não tinha como. Não tinha como voltar. Aí, graças a Deus, eu passei na primeira vez pra academia. Né? Porque é bem corrido, né? Tem que estudar pra ficar perto de casa, na escola de soldado. E assim, o mais perto de casa que eu poderia ficar era no aeroporto. Eu morava em Mogi, no aeroporto da Zona Sul. Né? O mais longe era em... Cara... Engenheiro Marcilac. Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Cara, você pega uma balsa pra chegar. Você consegue ver a parte de Itanhaém de lá. É muito longe. É no fundão do fundão da Sul. Eu poderia estar lá hoje. Então, eu tinha que estudar pra ficar perto. E o perto era... Não. Por que tem que estudar pra ficar perto? Porque assim, tanto pra soldado quanto pra oficial, o que manda é a sua nota. Ah, achei que era a sua localização. Não, é a sua nota. É a sua nota. Então, se você... Hoje tá mais fácil, vamos dizer assim, porque ele abre pra praticamente o estado inteiro. Né? Então, se você... Aqui, bom, a gente mora em Ferraz. Se a gente é aqui de Ferraz, vai ter um batalhão perto. Aqui no Itaim, em Guaianazes, vai ter alguma coisa. Mas mesmo assim, você precisa estudar. Porque abre 10 vagas pra cá. Vai ser de acordo com a sua nota. É uma fila. Então, você foi o primeiro, você é o primeiro a escolher. Eu quero perto de casa. Essa é a primeira peneira. É aí que começa a meritocracia na polícia. Você realmente você vai para onde você quer, desde que você tenha estudado. Então, são 19 matérias na escola de soldado e 4 anos na academia de polícia. Então, é muita coisa. É muita coisa. É bastante coisa mesmo. A maior carga horária que tem, assim, numa faculdade, vamos dizer assim. Em 4 anos, a gente estuda de manhã até a tarde. Então, estuda a base de direito, conhecimentos profissionais, né, operacionais da polícia, né, a parte de administração também. São 4 anos de estudo para você ir pra rua? Para soldado é 1 ano, para oficial são 4. Então, como eu fiz as duas, eu acabei ficando 5 anos nos bancos escolares até sair pra rua, realmente. Então, é bem puxado. E qual que é a diferença do soldado para o oficial? O Laércio me explicou uma vez, mas não entrou na minha cabeça ainda. Então, a polícia é hierarquizada, né? Então, é como se fosse uma pirâmide no sentido de hierarquia. Então, a base, nós temos os soldados. Então, o soldado é o cara que vai realmente na rua atender as ocorrências, o cara liga o 90, despacha para a viatura que vai lá geralmente é um cabo e um soldado. Então, o cabo, a função dele é praticamente, na maioria das vezes, ele é o motorista da viatura. E aí nós temos o cabo geralmente é o encarregado da viatura, né? Então, como é uma hierarquia,
todo policial, na verdade, todo local onde tem 2 policiais tem um comandante. Então, sempre o comandante é o cara mais antigo. Não tem ninguém igual na polícia. A polícia é uma fila, realmente. É uma fila que começa do comandante geral e vai até o soldado mais recruta. Essa é a fila de comandamento. Se sair o comandante geral, vem o próximo, vem o próximo. Até os 2 mais recruta. Mas eles também não são iguais. Um estudou mais que o outro, então ele é o comandante. Se tiver uma viatura de 2 soldados, um é comandante do outro. É o comandante de equipe. Sempre tem uma hierarquia. Sempre tem. A gente costuma dizer que não existe vácuo no poder. Né? Então, se tiver que decidir, isso é bom porque em situações de calamidade, por exemplo, tem que ter uma decisão rápida. Você tem que saber quem manda. E quem manda é o cara mais antigo. Ponto. Se não tem um mais antigo que você é o mais antigo. Você entendeu? Aconteceu uma situação de calamidade hoje. E numa cidadezinha, no interior de São Paulo, tá tudo alagado, quem mandará um sargento. Então o pessoal pergunta quem é mais antigo. Um olha pro outro, ele já sabe, não. Ele vai tomar as decisões. E a hierarquia é bom por causa disso. Pela facilidade de você tomar decisões. E a responsabilidade pelas decisões consecutivamente. Então a gente tem soldado, cabo, sargento. Sargento geralmente lidera algumas equipes de radiopatrulha. Então vamos dizer que eu tenho 3 viaturas. Essas 3 viaturas estão subordinadas a um sargento. E aí a gente tem o tenente. Então entre sargento tem terceiro, segundo e primeiro sargento. Mas eles praticamente fazem as mesmas funções. Mas aí depois, acima deles, tem o tenente. O tenente, ele gerencia alguns sargentos. Então, por exemplo, 2 ou 3 sargentos estão subordinados a um tenente. E assim por diante. Então vai subindo. E um tenente é subordinado a um capitão, praticamente. E assim vai. O capitão é subordinado ao major, o major é subordinado ao tenente-coronel é subordinado ao coronel. Cara, é da hora entender isso, porque agora eu assisti ontem, assisti Tropa de Elite pela milésima vez já, né? É o filme que eu mais assisti na vida. Cara, eu adoro esse filme e toda vez que eu assisto eu tenho uma interpretação diferente. Da última vez que eu assisti com a minha mãe, sábado, nós estávamos assistindo, sábado foi domingo. Eu tava assistindo na casa dela. Aí eu comecei a falar, falei, mano, não acredito nisso, velho. Ela falou, mas você já mudou de ideia de novo. Até ontem você tava defendendo o cara, agora você tá indo contra. Eu falei, pois é. Mas um ou são dois? as percepções. O primeiro. Primeiro é melhor. Eu gosto bastante do primeiro, mas eu gosto mais do segundo. Que é mais politizado. Sim, então sim. Eu gosto mais dessa parte administrativa e burocrática. Cara, e aí você falando isso agora, já me veio na mente aquela cena do Neto, quando ele chega lá na oficina. E aí os caras estão lá mais antigos, mas os caras baixam continência pra ele porque ele é o recruta oficial. Sim, exatamente. Mesmo ele sendo um cara mais novo, teoricamente ele tá acima dos caras porque ele já entrou como oficial. Isso. Porque acontece isso bastante quando você é novo e sai da academia de polícia, né? Então, tem um amigo meu que saiu de lá com 21 anos. E ele era mais antigo que a praça mais antiga. Então, você tem um subtenente lá com 50 anos de idade, com 30 anos de polícia, ele é mais recruta que o oficial. Né? Realmente tem essa diferença de idade, acontece quando a gente tá no início da carreira como oficial. Acontece bastante. Mas ele é o mais novinho, né? Aí, agora você explicando, já entendi como que funciona mais ou menos essa parada, tá se encaixando melhor. Acho que eu preciso de mais algumas conversas com alguns policiais aí pra entender. Boa. Aos pouquinhos vai pegando a manha. Cara, e como que foi pra você? Você, então, de fato, começou a atuar na polícia já como oficial? Sim, eu fiquei praticamente 5 dias como soldado. Então, eu terminei o curso de soldado, fui classificado no 12º Batalhão, que faz a Zona Sul ali perto do aeroporto. Fiquei 5 dias na rua e depois já fui chamado pra soldado, porque eu já estava prestando concurso. Então, eu tive uma passagem pequena como soldado e depois eu fui pra academia. Então, a maior parte na rua mesmo foi como oficial. E hoje, qual que é a diferença de você atuar na rua como oficial e como soldado? É a forma... Além da função, né? Então, é praticamente a função. A diferença é que quando... Vamos trazer pro mundo civil, um tenente, ele é um gerente. Praticamente, é um gerente. Você foi pra rua já como tenente? Já como tenente. A gente tem um estágio probatório, né? Ali que é o aspirantado. Então a gente chega como aspirante na rua, fica 1 ano e meio, e aí é promovido a tenente. Mas é praticamente automático. Então eu já entrei como oficial, como tenente. E como foi pra você a sua experiência de sair da academia
ir pra rua como um tenente, sendo um aspira e tendo que liderar, já saindo pra liderança. Você já chegou pronto? Foi um caminho que você foi trilhando ali conforme a sua caminhada? Uhum. Então a academia, inclusive tem no teto dela, assim, no teto do rancho lá, escrito Escola de Comandantes. Então a gente fica 4 anos, eles colocam na sua cabeça, você já é um líder, você está aqui, você é uma autoridade, né? Você vai chegar lá como tenente, você é o mais antigo, as pessoas esperam que você lidere. Né? Obviamente, quando você chega novo, eu cheguei na rua com 23, 24 anos, mais ou menos. Então, é difícil. E tem várias formas de liderar. Eu sempre gostei de ouvir, né, todo mundo, ouvir pessoas mais experientes e tomar a minha própria decisão. Muitas das vezes, né, eu ia tomar uma decisão errada, mas um cara que era mais experiente, né, falou, eu acho que essa forma que você está fazendo não é certa. Né, vamos tentar fazer dessa forma? E a gente muda, porque a parte do líder é saber ouvir. Saber mais ouvir do que falar. Isso tem que ser uma habilidade de um líder. Você saber mais ouvir do que falar. E aí você toma a sua própria decisão. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade de tomar a decisão e assumir a responsabilidade. Mas, obviamente, quando você é novo, é muito mais difícil, né? Você com 21, 23 anos, tomar uma decisão que, às vezes, pode significar a vida ou a morte de um policial ou de uma pessoa. Se você, vamos dizer que a gente está fazendo um cerco, né, a uma casa e um policial quer entrar, um policial muito mais velho que você fala, eu vou entrar, você tem que ter a decisão, você tem que falar para ele, você não vai entrar e pronto, porque é a vida dele que está em risco, não a vida não a sua vida. Você pode colocar ou não a vida de uma outra pessoa em risco, dependendo da sua decisão. Então é muito mais difícil quando você é novo, e é normal, né? Mas eu acho que eu nunca dei uma cabeçada muito grande nesse tempo aí, nesses quase 20 anos de polícia. Cara, nesses seus primeiros momentos aí que você de fato saiu pra rua e começou a atuar. Tô falando atuação porque pra mim, assim, tô tentando separar a academia da atuação na rua mesmo, tá? Aconteceu alguma história que você possa, sei lá, exemplificar aqui pra gente? Que te marcou? Seja pro bom ou pro ruim? Bom, teve uma que foi bem no começo mesmo, né? Eu saí da academia dia 15 de dezembro de 2009. E dia 1º de janeiro de 2010, né, praticamente 15 dias, eu ainda estava estagiando. Geralmente eles te deixam com um tenente mais antigo, né? Pra ele ir te passando as coisas, os macetes da rua. E era um domingo, dia 1º de janeiro de 2010. 1º de janeiro, virada do ano. Virada do ano, eu tava trabalhando. Feriadão. Comecei a trabalhar às 5h30 da manhã. Então, tranquilo, é normal pro policial. Ele já sabe. Hoje, eu já sei quando que eu vou trabalhar, se vai ser Natal ou Ano Novo. O policial que tá na rua, é normal. Porque o 12/36, né? Então é corrido. Escala fixa, né? Escala fixa. Então, tava lá trabalhando depois do almoço. Nós fizemos um almoço meio que com fraternização na companhia. 2 horas mais ou menos nós fomos apoiar numa ocorrência e o Copom, né, que é a rede de rádio, tava chamando, o comando, tá tendo chuva torrencial em Guararema. Eu falei, ok, me mantém informado. Aí de novo, comando, pro Guararema, queda de energia, chuva torrencial. SL, mantém informado. Não deu 20 minutos. Comando, queda de barreira, todas as vias que dão acesso ao Guararema estão bloqueadas e tem soterramento de pelo menos 20 pessoas. Puta que... Aí nós fomos pra lá, porque Guararema é a minha área de atuação. Era Mogi, Piritiba, Salesópolis e Guararema, a área do 17º Batalhão. Fomos pra lá, a gente não conseguia entrar de jeito nenhum na cidade, a gente conseguiu entrar com muito custo, com a ajuda do bombeiro e com um trator. O trator conseguiu passar e a gente foi na pá do trator, passando a queda de barreira para conseguir chegar. E com o trator nós fomos num dos pontos que estava tendo pessoas soterradas. E quando a gente chegou lá, tinha um cara que ele estava respirando literalmente por um canudinho. Colocaram um cano para ele respirar aqui e o pessoal tentando tirar a terra. E ele estava soterrado. População mesmo. População. Assim, todo mundo na unha mesmo. E como a gente chegou junto com o bombeiro, a gente conseguiu organizar que o bombeiro... O que acontece numa queda de barreira? Barro, quanto mais você tira, mais cai.
né? Se você tira a barra aqui, o barro de cima vai caindo. Então eles estavam meio que enxugando gelo ali. Então o bombeiro falou: para, vamos começar a escorar. Então a gente começou a escorar para parar de cair terra, aí sim a gente conseguiu tirar o cara. Então isso para mim, nesse dia, se eu não me engano, morreram 20 pessoas lá em Guararema. Caiu bem no começo, na entrada da cidade, na primeira entrada, tem um lugar lá que não tem mais nada hoje, mas tava cheio de casinha lá. Todas aquelas casas foram soterradas. Então, foi um dia que marcou bastante. Era para eu sair 5h30 da tarde, a gente saiu 10h30. Em que pese as pessoas que morreram, a gente saiu feliz porque a gente conseguiu salvar uma pessoa. A pessoa que foi o ponto que a gente conseguiu chegar. No outro ponto, a gente não conseguiu nem chegar. Só o bombeiro mesmo. Teve a ajuda do helicóptero do Águia da polícia tal, para chegar, porque foi bem difícil. Mas aquela pessoa, a gente conseguiu ajudar ela a sair daquela situação. Então, pra mim, marcou bastante. Tem até hoje uma foto que a gente tirou à noite, né? Todo cheio de barro. Né, e pra mim foi um dia que marcou bastante. Caracas, mano, isso com pouquíssimos dias ali de rua na prática e você... Sim, magrinho, tinha acabado de sair da academia, tava voando. Quando a gente olha as fotos assim do começo da carreira, dá aquela nostalgia. Mano, que história. Eu acho que pra vocês que estão na rua, cada dia é um dia, né? Tipo, vocês têm, tipo assim, uma forma de pensar um dia... vivendo um dia de cada vez mesmo, porque você sai pra rua, você não sabe que novidade pode dar. Sim. Né? Eu não sei como que funciona a cabeça de vocês. Então, pra mim é um pouco mais complicado, inclusive, lidar com isso, porque, como eu disse, meu irmão é policial, minha esposa é policial, minha cunhada, eu com o cunhado. Então, assim, cara, se alguém me liga às 3 horas da manhã, já dá o coração já acelera. Acelera, eu não consigo dormir mais, já começa daí. Mas eu dou aqueles 3 segundos, eu desligo, né, que ele para de tocar, mas ainda não atendeu. Uhum. Então eu fico assim, espero. Eu falo: Deus, que não seja ninguém da minha família. E aí eu atendo. Aí e aí, aconteceu alguma coisa? Aí eu falo: não, bateu uma viatura. Ufa, é só a viatura? Moeu a viatura. É só a viatura? Então tá bom, relaxa, tá tranquilo. Porque quando a gente tá no comandamento de uma companhia, né? Na companhia de Ferraz são mais de 100 policiais. São mais de 100 vidas, são mais de 100 famílias ali. Graças a Deus, a gente não perdeu ninguém em combate nesses 3 anos e 3 meses que eu estive na frente da companhia. Né? Que permaneça assim. Mas é bem complicado. E na hora do trabalho é a mesma coisa. Quando a minha esposa sai 5h30 da manhã para trabalhar, fala: toma cuidado, se cuida. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Já aconteceu várias vezes de ela pegar ocorrência e ter que ficar para bem mais, ficar mais 6, mais 8 horas de ocorrência, mas tá tudo bem. Agora, se acontece alguma coisa? A gente escolheu isso, escolheu essa profissão. Mas mesmo assim, tem que sempre agradecer a Deus quando acaba o dia. Inclusive, a gente chama de doutrina, né? Você toma banho no quartel antes de sair. Pra deixar tudo lá. Deixa tudo lá, tira a farda e chega em casa. Pra marcar bem essa fase que você tá saindo de casa, que você tá voltando. Cara, eu sempre me pego pensando em como que fica a saúde mental de um policial no dia a dia, sabe? Às vezes a gente acaba pensando mais na questão do soldado, tá ali na linha de frente e tal, e tá ali com o peito aberto. Mas eu tô diante de um comandante, né? Então, pra mim, isso já é digamos que seja uma honra pra mim estar aqui trocando uma ideia com você. E quando a gente falando como população mesmo, quando a gente pensa no policial, a gente não, pelo menos eu normalmente não penso na liderança, em como que fica a cabeça dessa liderança, né? Mas eu queria saber, mano, como que funciona a sua cabeça, assim, a sua saúde mental, se você se cuida, como que fica você, os seus pares que também lideram, sabe? A pressão, porque eu imagino que seja uma pressão, né? Porque a gente vê o status da militarização, você vê que é um negócio que parece muito pesado. Uma cobrança, entrega, não sei se vocês têm resultados, mas acredito que sim.
né? Então, como que fica a cabeça de vocês dentro de todo esse turbilhão de cobranças? Bom, graças a Deus a gente tem... Bom, eu tenho uma família estruturada, eu consigo falar com a minha esposa sobre isso e ela é minha psicóloga, então acaba ajudando um pouquinho, né? A Polícia Militar, ela oferece um serviço de atendimento psicológico. Agora, expandiu isso, então nós temos policiais, psicólogos, com quem você pode conversar. E a gente tem também um programa, um aplicativo que você consegue fazer isso online. Hoje também, com psicólogos fora da polícia. Então, o atendimento psicológico tem melhorado bastante na Polícia Militar. E assim, a questão de pressão com resultados, querendo ou não, é bem grande, como qualquer gerente aí, né? A gente tem que bater meta também, e a meta é redução de índices criminais. Então, a cada 15 dias, pelo menos, a gente avalia os índices criminais, aonde está errando, e se você consegue resolver aquilo sozinho, ou se você precisa de ajuda de algum órgão de fora, por exemplo. Graças a Deus, Ferraz, nesses últimos 3 anos, a gente tem visto uma melhora na segurança pública. Obviamente, não é só por causa da polícia. Se segurança pública fosse uma pizza, né, só 1 ou 2 pedaços ali seriam competência da Polícia Militar, né? Tem que ter realmente integração. Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, em Ferraz. O Ramos veio aqui e falou bastante disso, cara. A integração que a gente tem é muito boa, né? Eu não achei que a gente que eu ia encontrar em alguma cidade uma sinergia tão grande quanto aqui em Ferraz. Então, o monitoramento, que acaba sendo... É um bebê do Ramos lá, esse monitoramento, ele cuida bastante, mas eu sou praticamente o tio que tá lá toda hora, né, olhando esse bebê aí, né? Nós temos um policial lá no monitoramento, né, e a atuação entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar lá é muito boa. Então, cobrança a gente tem bastante, mas graças a Deus Ferraz tem melhorado em índices criminais. E, querendo ou não, a gente tem bônus por produtividade, né? Então, os policiais ficam felizes quando os índices reduzem, né? Quando tem menos crime, o policial fica feliz porque ele ganha um bônus no salário. Então, é mais uma forma de tentar motivar o policial a realmente entregar resultado. Então, a gente tenta focar na hora de tentar motivar o policial, né? Obviamente, temos várias formas, mas uma das formas é a bonificação por resultado. Então, a gente mostra pro policial, se a gente tem que pegar mais no foco de roubo de veículos, porque senão vai estourar. Se a gente não estourar, a gente não ganha o bônus. Então, vamos focar nisso daqui. Então, a gente tem ferramentas hoje para tentar motivar o policial de algumas formas. A bonificação por resultado é uma. Cara, que bom. É bom ouvir isso. Mas, assim, vocês hoje, policiais militares que estão atuando em Ferraz, vocês respondem ao major daqui ou de São Paulo? Vocês são a Polícia Militar de Ferraz ou são a Polícia Militar de São Paulo? A Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em última análise, o comandante-geral da Polícia Militar fica lá em São Paulo, depois dele é o secretário de Segurança Pública e o governador. Mas até por a tomada de decisão ser mais rápida, nós, a Polícia Militar de Ferraz de Vasconcelos, responde ao coronel que está em Suzano. E o coronel de Suzano responde o tenente-coronel de Suzano responde ao coronel que está em Mogi. Então, a grande região aqui é o Alto Tietê. O nosso comando mais próximo está em Suzano. E o comandante dele está em Mogi. Então, a gente conhece mais ou menos a região. Eu estou na região desde 2009. Então, a gente vai pegando um vínculo, né, com a região com relação aos índices criminais. A gente sabe onde furta mais veículo, a gente sabe onde tem tráfico de drogas, a gente sabe onde as rotas de fuga do roubo. E aí, a gente tenta trabalhar em cima disso, né? Porque, querendo ou não, o crime migra, né? Então ele sai de um ponto e vai para o outro. Então a gente fica naquela corrida de gato e rato para tentar fechar sempre o ladrão. Então diretamente vocês respondem pro de Suzano. Suzano. E o de Suzano responde para Mogi e o de Mogi responde para São Paulo. Para São Paulo, sim. Entendi. Legal. Teve uma pergunta aqui do Max, que eu bati o olho aqui. Uma pergunta até interessante. Qual a maior dificuldade da polícia na rua para atender 100% das chamadas do 190? Já teve caso de ligarmos 190 em Ferraz e ter apenas 2 viaturas disponíveis e não temos atendimento em um roubo de moto na Vila Jamil há uns anos atrás. Eu acho que é uma boa pergunta. Até complementar a pergunta aqui, que é como que funciona hoje os chamados, né? Acho que o volume
Eu não sei qual que é o efetivo que a gente tem aqui na nossa região e se esse efetivo é o suficiente para atender as demandas daqui. Uhum. Bom, quando eu entrei na polícia, a gente sempre ouvia assim, nos discursos, né, de formatura e tudo mais. Nós somos 94 mil homens. Nós somos a maior força policial da América Latina. Continua sendo. Só que hoje nós temos 80 mil homens só. Então a gente teve uma redução aí de mais ou menos 14 mil homens no estado de São Paulo. Aos poucos, a Polícia Militar foi perdendo policiais, sejam que aposentaram ou sejam os policiais que não acham mais atrativo ser policial militar pelas diversas necessidades, né? E a mais importante é o salário. Querendo ou não, nós somos a locomotiva do Brasil, né? O PIB de São Paulo é o segundo maior, né? Nós temos o PIB do Brasil e o segundo maior, se for dividir, é o de São Paulo. Só que o salário do policial militar de São Paulo estava entre os 3 ou 4 piores do Brasil. Então isso acaba perdendo a atratividade. E foi por causa disso que a gente não tem tantos policiais hoje. Falta policial? Falta. Falta policial no estado inteiro, né? E hoje, nós tivemos nos últimos 2 anos uma mudança no pensamento, na forma de pensar, pela mudança de governo, né? Nós ficamos praticamente 20 anos sendo comandados pelo PSDB, né? Hoje nós temos o governador Tarcísio, ele entende a necessidade de ter uma segurança pública forte e nós tivemos um aumento de salário e começou a ficar um pouco mais atrativo para as pessoas entrarem na polícia, né? Falta policial militar em Ferraz? Falta. Eu adoraria dobrar a quantidade de policiais aqui. O problema é que não é igual pastel que a gente frita na hora, né? Para você criar um policial militar, demora 2 anos para nascer um policial. Então é um ano de concurso, né? Que tem a parte... esse concurso que vai chegar agora, que o pessoal está se inscrevendo hoje, é o último dia, muito provavelmente vai assumir só no começo de janeiro. E aí é mais um ano de formação, até realmente ele estar pronto para ir para a rua. Então, aos pouquinhos a gente vai conseguir aumentar a quantidade de policiais na instituição e, consequentemente, aumentar a quantidade de policiais atendendo a ocorrência. Então, o efetivo daqui não é o suficiente, da mesma forma que em nenhum batalhão do estado, pela falta de policiais. E realmente é isso. E quando a gente está na rua, a gente tem uma prioridade no atendimento. Qual que é a primeira prioridade? Defesa da vida. Então, se tem alguém uma tentativa de homicídio, uma violência doméstica, geralmente feminicídios ocorrem depois de uma violência doméstica. Então, não acontece naquele dia. Tem várias brigas entre o casal, várias brigas, até que um dia o marido vai lá e esfaqueia a esposa. Então, a gente tenta não chegar nesse ponto. Então, violência doméstica, ocorrências envolvendo vida, tem prioridade. Depois disso, ocorrências envolvendo patrimônio. Então, seria a próxima prioridade o roubo a uma motocicleta. Né? E depois, ocorrências de perturbação do sossego. Qual que é a última ocorrência a ser atendida? O pancadão, o pancadão não tem tanto aqui em Ferraz, mas assim, aquela adega que fica com som alto e enchendo o saco. Aquela é a última a ser atendida. E é por isso que, na maioria das vezes, o pessoal reclama, chama a viatura, não vem. Infelizmente, a viatura está com uma prioridade maior, né? Para tentar defender a vida ou a propriedade de alguém. Qual que é o efetivo hoje aqui de Ferraz, de viaturas? Hoje a gente tem o maior efetivo do Alto Tietê em Ferraz. Nós temos mais de 100 policiais aqui em Ferraz. E a maior frota também do Alto Tietê em companhias. Então as cidades são divididas em companhias, né? Ferraz tem uma companhia que é liderada por um capitão. E em Poá nós temos outra companhia. Que aí no caso é você. Isso. Em Poá nós temos uma companhia e em Ferraz nós temos 2. Porque Ferraz Suzano. Suzano é grande. Então, é dividido pela linha do trem. De um lado, nós temos um capitão, do outro, nós temos outro capitão. Então, aqui na nossa região, nós temos 4 companhias. 2 em Suzano, uma em Poá e uma em Ferraz. No Alto Tietê inteiro, nós temos 9 companhias. Então, tem como uma companhia que cuida de Guararema, Biritiba e Salesópolis. Tem 2 companhias em Itaquá e 2 companhias em Mogi. Total, na verdade, são 9 cidades, né? São 2, 4, 3, 7, 8. São 8 companhias aqui no Alto Tietê.
A Companhia de Ferraz é a maior em efetivo e viatura. É a única companhia que tem uma equipe de força tática destacada só para Ferraz. Por quê? Porque precisa. Querendo ou não, nós fazemos. É a única que faz divisa com Tiradentes, Guaianazes e Itaim. É a única. Então, aqui nossos vizinhos são complicados. O pessoal rouba, chega na Tiradentes. Nada quem tá em Tiradentes. Mas o que a gente vê, né, no dia a dia é a pessoa vir aqui roubar e levar o carro para Tiradentes. Isso acontece muito. Os resgates acontecem muito por lá também, né? Sim. Acontece sempre alguém resgata carro, moto por lá. Exatamente. Então é a dinâmica, nada contra quem tá lá. Mas tem alguns vizinhos lá que dão bastante problema. A gente chama a companhia de o para-choque do Alto Tietê. Porque tem que barrar aqui. Se não barrar aqui, o cara vai roubar lá em Suzano e volta para Tiradentes. Cara, com isso me gera uma certa dúvida, que é o seguinte. Se a gente tem um efetivo que é menor do que a demanda, o que a gente pode fazer para complementar isso? Por exemplo, se a gente tem um efetivo menor, o que eu penso aqui? Câmera de segurança, aquelas câmeras que vigiam o local, né? Talvez um batalhão fixo, né? Igual a gente tinha a base ali no centro de Ferraz. Então, assim, o que a gente pode fazer, por exemplo, o que a polícia faz ou pode fazer, tem potencial de fazer, para complementar, já que o efetivo não supre a demanda? Você pontuou duas situações aí, né? E nós testamos as duas. Uma funcionou e outra não. Vamos começar pela que funcionou. Monitoramento. Todas as cidades, Mogi tem um monitoramento bom, Guararema tem um monitoramento bom, Ferraz começou recente, né? Tem menos de 2 anos e se provou muito bom. Nós temos 100 câmeras hoje, 50 delas verificam placas de veículos e as outras 50 são monitoramento, né? Então o policial ou o guarda movimenta a câmera para conseguir identificar alguém e passar as informações. Isso deu muito certo aqui em Ferraz. Um policial só e um guarda, eles recuperaram só no ano passado 56 veículos. Ele nunca conseguiria fazer isso estando no PP Centro, no posto centro ali que era no centro de Ferraz. Né? Esse foi o que deu certo. O que deu errado? Postos fixos. É uma demanda institucional para retirar postos fixos. Porque pensa assim, ó, aquele posto que tinha lá no centro que não tem faz 2 anos já. O pessoal começou a falar, nossa, mas queimaram o posto do PP Centro lá, botaram fogo. Mas, pessoal, aquilo lá não é polícia faz muito tempo, faz mais de 2 anos. Mas enfim, vamos considerar que estivesse funcionando aquele posto lá. Um posto tem um policial, né, no máximo 2, e ele fica lá observando. Legal. Vamos considerar que uma pessoa é roubada ali no começo do calçadão da 15, desce, vem correndo e informa o policial. Tá. Não, na verdade, vamos fazer assim. Pensa assim. Pensa que ali, ao invés de uma base fixa, tem uma viatura. Tá? Não existe a base, tem uma viatura. E vem uma pessoa que foi roubada e informa ao policial que ele foi roubado. Aí o policial vai falar assim pra ele, eu não posso sair daqui. Mas por quê? Não, porque a minha viatura não tem motor. E é exatamente isso que é um posto. O cara não pode sair dali. O máximo que ele vai fazer é chamar via rede rádio alguém. Tá? O posto ele só serve para dar uma sensação de segurança para as pessoas que estão no campo de visão da base. Ou seja, o Pedrinho da farmácia, que está ali, o pessoal que sai da estação de trem. Só que não dá segurança nenhuma para o cara que está a 100 metros dali. Porque não tem um campo de visão. E o que a gente fez? A gente pegou esse policial que estava ali para cuidar de 20 estabelecimentos e a gente colocou no monitoramento. E agora ele tem 50 câmeras à sua disposição, mais as câmeras que captam o carro. Então, ele não precisa nem estar olhando a câmera. A câmera vai informar para ele, vai dar um alerta para ele quando passar um carro roubado. Ou quando passar um carro cujo proprietário é procurado. Então, o proprietário é procurado, passou o carro dele lá. Aí vai ser abordado e vai constatar se ele realmente está procurado ou não. O policial não precisa nem estar olhando a câmera. Então, foi muito mais eficiente deixar esse policial que estava cuidando
ali de um estabelecimento da polícia. Aí ele não pode sair dali porque tem rádio, tem computador, tem tudo mais. E colocou ele realmente para ficar à disposição da sociedade. E é isso que ele está fazendo agora, né? Então, o policial ele é muito mais eficiente no monitoramento do que cuidando de uma base fixa. E não é só Ferraz que fechou base, né? Eu vi. Todas as de Mogi, todas, tinham 4 lá. Todas fecharam. Todas. Para justamente colocar os policiais em bases móveis, que aí sim, você coloca uma base, ela pode estar estacionada na Praça da Independência, depois pode estar estacionada na Praça da Bíblia, ou pode estar no final da Avenida Brasil com Otávio Rodrigues Barbosa, onde tem posto de gasolina, ou pode estar em qualquer lugar, né? E apoiar, inclusive, em ocorrências de maior gravidade, né? A gente colocou rodinha nos pés desse cara, aí começou a movimentar ele. Tanto que lá no centro nós colocamos, né, a base móvel, sempre tem 2 policiais lá rodando com uma base grande. E é um ponto de apoio, caso nós recebamos reforço de policiais para ficar no policiamento por lá, né? Então, eu entendo que a parte de monitoramento, câmeras funciona muito bem, né, e se provou, né, na prática, né, essa teoria aqui em Ferraz. A prefeitura já contratou e já está instalado, eu tenho visto alguns lugares, mas sem câmeras, né? E mudou a empresa que faz o monitoramento, então vai ficar um pouco mais eficiente, inclusive. Então a gente espera que a gente acaba recebendo, conseguir recuperar muito mais veículos do que esses 56 do ano passado. 56 é a meta a ser batida, já passei para os policiais. Mas a gente trabalha com meta. Ah, não, agora é dobrar a meta. Agora é igual a Dilma. Vamos Dilmar. Vamos Dilmar aí. Dobrar a meta até não ter meta. Isso. Cara, é bom ouvir essa explicação, né? Mas a população, pelo que eu vi assim nas redes sociais, fez bastante barulho referente a perder a base ali, né? Por mais que já não estava sendo utilizada. Mas faz sentido a questão de ter a mobilidade. O que a gente percebe é que parece que o volume de policiamento na rua é baixo, sabe? A impressão que dá. Você fica em algum lugar, você vê poucas viaturas passando, assim, né? Tipo, circulando mesmo. Isso se dá de acordo com essa estratégia de movimentação, de estar sempre cobrindo o maior espaço possível. Bom, são duas coisas. A primeira, a polícia militar, a gente tenta colocar ela onde ela realmente é necessária, de acordo com a realidade do momento. Como eu disse, o crime migra, né? Então, hoje está tendo muito roubo, vamos dizer, no Margarida, amanhã vai estar tendo muito roubo ali na Vila Jamil. O crime muda, né? Quando você prende um criminoso na Vila Jamil, a tendência é o crime ali reduzir. Então, nós analisamos semanalmente a incidência criminal dos bairros e acaba deslocando viaturas de acordo com a necessidade. Então, se aumenta o crime no Romanópolis, a equipe vai estar lá no Romanópolis por causa disso. Ah, não porque o Romanópolis é privilegiado. Não, é porque precisa de policiamento, porque está tendo mais roubo lá. Ah, não, agora está no Margarida. Então a viatura vai para o Margarida, independente de quem está lá. Porque o que a gente vê são os dados. E os dados mostram que tem uma maior incidência no Margarida, é para lá que a gente vai deslocar não só as equipes do policiamento ordinário, né, que atende as ocorrências do 90, quanto as equipes de moto, que são muito importantes em Ferraz, e as equipes de força tática, que a gente também dispõe aqui, é a única companhia que dispõe de uma equipe de força tática. Então é de acordo com a necessidade do momento, analisado praticamente semana a semana. Cara, interessante. Gostei da ideia. Acho que isso é muito válido. E aí tem uma pergunta aqui do Luizinho, que ele fala sobre se você, né? A gente sabe que hoje o que movimenta toda essa estrutura, o que pode fazer ampliar ou melhorar, são políticas públicas, né? E aí uma das perguntas do Luizinho é: boa noite, senhores. Capitão, esse ano você vem para a política sabendo que o mal está enraizado na política. Como você enxerga uma possibilidade de ir eliminando esse mal lá de dentro? É o Luizinho da Mecânica que está perguntando. Mecânico, Um abraço pro Luizinho, né? Eu conheci ele pessoalmente na inauguração da companhia. É um pessoal do bem, corredor, gosta de correr correr longo aí, né? Mais de 10 km. Bom, a política
uma das formas de você realmente tentar combater a segurança pública. E não é a resposta para todos os problemas, nunca vai ser, né? Até porque segurança pública é um problema complexo, né? Inclusive não é um problema de polícia, né? Na minha opinião. Na verdade, a polícia ela atua onde bastante coisa falhou, né? Primeiro o ensino, né? O ensino falhou, se está tendo crime, o ensino falhou, depois o esporte, né? E depois o emprego. Então dificilmente o cara que está trabalhando, ele realmente está praticando crimes, né? Então, são esses 3 Es, né? Então, o ensino, o esporte e o emprego falharam e aí sobra tudo na mão da polícia. Então, política não é a resposta para tudo, polícia militar não é a resposta para tudo, é um conjunto. A gente não consegue, infelizmente, separar, né? E verificar, não, melhorou por causa da polícia. Se eu dizer isso, eu tô mentindo, porque eu não consigo analisar realmente isso. Só que as pessoas, elas veem um crime acontecendo e falam, não, tem menos policiamento, deveria ter mais policiamento. Deveria ter mais policiamento. Se eu dobrasse o número de viaturas, será que o crime acabaria? Difícil. Se eu triplicasse? Difícil. Você entendeu? Difícil. É uma resposta simples para um problema complexo. Cara, você falou um ponto, mano, que assim, tem alguns amigos meus que são policiais, né? E aí teve um dia que a gente tava trocando ideia, assim, a gente acabou entrando até numa discussão saudável, assim, né? No churrasco, tomando uma cerveja e tal. Aí os caras, mas, mano, pera lá, você defende bandido? Eu falei, não, cara, eu não defendo bandido, eu defendo a vida. Mas o cara entrou, fez e aconteceu. Ele não tem que morrer? Eu falei, não, ele tem que pagar. E a nossa lei não tem pena de morte. Se a nossa lei tivesse pena de morte, eu ia dizer, ele tem que morrer, a lei vai fazer cumprir e vai chegar na morte do cara. Não, mas é porque não aconteceu com você e tal. Aí por isso você fala isso, porque se o bandido chegar e fizer e tal, mano, mas o cara, ele tem que pagar. Ele errou, ele tem que pagar. Mas será que vale pagar com a vida, mano? E aí eu vejo muitos policiais, não tô generalizando, né? Tô falando de algumas pessoas que eu conheço, que vêm com esse discurso de tipo, o bandido bom é o bandido morto. E aí eu vou na contrapartida, que o bandido bom é o bandido que não se tornou bandido. Sim. Que é o que você acabou de falar, que é educação, esporte e emprego. O cara que tá no esporte, o cara que tá trabalhando, ele não vai perder o tempo dele cometendo crime. Pode acontecer? Pode, como em qualquer outro lugar. Mas quando houve essa falha, então a gente não deveria querer que o ladrão morra, querer que o bandido morra. A gente deveria querer que ele não entre nesse lugar. Sim. Mas a fala que eu vejo de algumas pessoas é que tomara que ele apronte alguma coisa pra gente poder matar. Bom, não é um pensamento institucional. Não, não é. O polícia, ele não entra... Na academia não ensina isso. É isso, exatamente. Esse é o ponto. A academia não ensina isso. Eu sou professor de tiro, né? Então eu ensino os alunos a atirar. E é muito simples, né? Eu te ensino pra você não atirar. Não, eu ensino você a atirar. Não, mas que não precise. Isso, que não precise. Mas quando precisa, você não pode ter medo de atirar, que às vezes isso acontece. O policial fica com tanto medo de atirar que ele acaba perdendo a vida. Então, a gente ensina assim, se a arma tá apontada pra você, você atira. Ponto. Mas e se for um simulacro? Se a arma estiver apontada pra você, você atira. Dá pra ver se é um simulacro? Na maioria das vezes não dá. Na maioria das vezes não dá. Então, 2 disparos. Você atira pra matar? Não. Você atira pra cessar a injusta agressão. Se o cara parou de atirar em você, ou se ele não tá mais apontando a arma pra você, você para de atirar. Mas a gente quer ele morto. A gente não quer o resultado, né? Não é a gente que dá. A gente cessa a injusta agressão. É isso que eu ensino para todos os policiais que são meus alunos. É por isso que eu posso dizer com a total certeza que não é um pensamento institucional, né? A gente, inclusive, esse pensamento, né, que você disse que o polícia te passou, às vezes não às vezes, né? Eu ouço de civis, eu ouço de pessoas que não são policiais. O polícia o ladrão tem que morrer. Eu tenho certeza que, assim, não é o papel da polícia e não é a justiça, nem a polícia nem a justiça vão por essa linha. Você pode ter certeza. Não é um pensamento institucional. Cara, eu fiquei abismado com um caso aí, não sei se você lembra, de um cara que era Uber, ele tava passando em algum lugar, viu uma pessoa sendo assaltada, ele jogou o carro em cima do bandido, mano. E o pessoal aplaudindo o cara, velho. Beleza, ele jogou o carro, conteve o bandido ali, desarmou, tira o carro de cima do cara, mano.
Aí ficou parado lá? O cara ficou parado em cima do carro. E o bandido agonizando embaixo do carro. Tipo assim, já deu pra ver que o bandido tava ferido. Já tinha desarmado. Tira o carro, chama a viatura, manda prender. Sim. Pra que fazer a maldade, sabe? Tipo assim, o cara errou. Tem que ser punido? Tem que ser punido no rigor da lei. O pessoal sofre tanto. O pessoal é muito punitivista, mano. Sim. Acho que acontece mais com quem já sofreu. Uber deve sofrer bastante com isso, né? Com roubo e tudo mais. Então é complicado. O que as pessoas não percebem é que na legislação tem um instituto que chama excesso punível, né? Você está em legítima defesa até certo ponto. Depois desse ponto é excesso. E você pode ser punido por isso. Você entendeu? As pessoas não se atentam com isso, né? É legítimo você jogar o carro como você disse, jogar o carro na frente do ladrão? Até certo ponto é legítima defesa. Sim. Não própria, mas de uma outra pessoa. Legítima defesa de terceiros. Aí, a partir de um certo ponto, tem um limiar. Assim, você ultrapassou aquela linha, é excesso. E aquele excesso é punível, né? Pode ser caracterizado tortura, dependendo do ponto. É que as pessoas não entendem isso daí. Então, tem que tomar cuidado quando tem uma atuação dessa. Eu só vejo a galera aplaudindo, sabe? Tipo, a gente teve uma ação da Polícia Militar que eu critiquei bastante, assim, na minha vida pessoal, né? Não critiquei publicamente porque não faz muito parte do meu tipo de conteúdo. E foi aquela ação da Polícia Militar na praia. Foi aquela ação da Polícia Militar na praia. Os caras foram, tipo, morreu um policial e tal, eles foram lá fazer um trabalho de repressão. Certo. Beleza, só que no meio daquele monte de gente ali, morreu gente inocente, morreu gente de tudo quanto é jeito, mano. E a nossa justiça não determina a morte, sabe? E aí, né, parece que foi um pouco exagerado aquela atitude ali da Polícia Militar Mas foi pessoal, de entrar lá pra fazer pra matar, né? Entrou pra matar na favela e tal. Tem que ir atrás do bandido? Tem. Mas assim, entrar pra matar eu acho que já é um pouco a mais, porque não é o que a nossa lei prega, né? Bom, eu não sei se é o mesmo ponto, mas o último caso que teve alguma pessoa específica que você falou que teve inocente morrendo? Eu não, sinceramente, eu não vi. Não teve, assim, né? Claro que não foi divulgado pessoas inocentes. Certo. Mas foi divulgado pessoas, tipo, com crimes menores. O cara tinha passagem, tava no meio lá da favela, vapo. Matou. Tá. Não, vamos lá. Tá. Né? Então... Legal. Quando alguém você falou que tem passagem, né? Vamos deixar claro para as pessoas aqui o que é passagem. O cara que tem passagem é o cara que foi pego roubando, ou foi pego traficando, ou foi pego furtando. Ele foi condenado, né, por um juiz. E aí sim ele tem passagem, certo? Sim. É isso. Legal, vamos ficar na mesma página. Pode acontecer de uma pessoa que não tem passagem, que já cometeu vários crimes, não foi pego, né? E trocar tiro com a polícia? Pode acontecer? Claro. Pode acontecer. Né? Então, a vida pregressa no sentido de ele ser condenado por um crime não é motivo para ele morrer, nem motivo pro policial não atirar nele se ele tá atirando pro policial. Ah, sim. Não, desde que há tiro, concordo. A gente prega a legítima defesa. Certeza. Seja do próprio policial ou seja de uma vítima. Pessoa. Concordo. O fato da pessoa não ter, ele era estudante, né? Aparece bastante isso. Não, o estudante é morto pela polícia. Tá bom, beleza, vamos olhar o que tá lá. O cara é estudante, ele já tinha. Você olha no histórico dele, ele, quando menor, ele já tinha roubado umas 3 pessoas. Mas como menor, nada que você faz quando menor fica no seu atestado de antecedentes criminais. Então, uma pessoa que tem uma ficha limpa, às vezes ela só tem a ficha limpa porque a casa dela não foi caiu. Você entendeu? Mas mesmo assim, o cara pode ter 50 situações de roubo. Se ele não tá apontando uma arma para um policial, né, ele tem que ser preso. Esse é o pensamento institucional. E só pra gente encerrar esse ponto, quando a gente fala, você foi no podcast do Jair, teve uma conversa lá que eu achei bem bacana, que foi referente ao tipo de abordagem da Polícia Militar em determinados lugares, determinado tipo de pessoa e em outros lugares, né? E aí eu queria não retomar essa discussão, mas assim, entender. Porque, por exemplo, teve uma ação não sei se foi a Polícia Federal, que foi na casa do Roberto Jefferson.
Certo. que foi recebida tiro, granada e no final das contas o cara abraçou o cara e levou ele preso. Quando na favela, alguém na favela puxa uma arma pra um policial, ele toma tiro, porque, né, automaticamente legítima defesa. Mas quando um cara, nessa circunstância, faz isso pra polícia, não acontece nada, porque por conta de uma relevância do cara, por conta de uma fama, de uma possível repercussão. Eu sei que provavelmente a sua resposta vai ser institucionalmente, na academia não ensina fazer esse tipo de distinção de pessoas, né? Mas na prática, por que isso acontece? Olha, eu não posso falar pela Polícia Federal, né? Eu não sei se foi a federal ou se mas foi a federal, a Polícia Federal, né? Então, vamos falar por mim, então. Se o cara, ele pode ser a prefeita, se ela tiver armada com uma arma ilegal apontar pra mim, eu vou atirar nela. Legítima defesa. Legítima defesa. A única coisa. E a gente entrou num papo de discriminação racial lá, mas a única cor que a gente vê é a cor do cano da arma. Só. É a única coisa que dá pra ver, na verdade. Institucionalmente falando, sim. Não, na verdade é o que eu acredito. É a única coisa. Pode ser quem for. Inclusive, eu tenho essa coisa pra mim, porque já aconteceu de um policial que eu participei de um curso e tava lá, eram dois irmãos. Os dois se chamavam, o nome de guerra é Espada, que é o nome da família, né? Espada. E ele tava contando como o irmão dele morreu. O irmão dele, Sargento Espada, era um profissional excelente, né? Policial que sabia muito de polícia. Ele foi morto por quê? Ele estava acompanhando um veículo, né? O veículo parou e o cara saiu e entrou para dentro do bar. E ele foi lá, olhou assim e falou: vem pra cá. E ficou de costas pro carro. Ele olhou no carro, de relance assim, ele olhou uma grávida e foi pro carro, foi pra pessoa: vem pra cá. Ele ficou de costas pra grávida. A grávida pegou a arma que tava no carro e deu 3 disparos nas costas desse sargento e ele morreu. Então, hoje, pode ser uma grávida. Se ela apontar arma pra mim, ela vai tomar tiro. Independente da cor, independente se é mulher, se é homem, independente se ela se acha homem, se acha mulher, se acha um abacaxi, vai tomar 2 disparos. Porque não dá pra família do policial chorar por causa de outra pessoa. Se ele tá certo. Nessa situação, ele tem o dever de defender a própria vida. Se eu tenho alguém apontando a arma pra ele, pode ser o presidente. Se você tá apontando a arma, tem que atirar. Porque é a sua vida. E a sua vida é a única coisa que é só você que pode defender. Não tem como. Se você não tem vida, você não pode dar a vida pra alguém. Você não pode defender a vida de alguém, inclusive. Então, a minha vida vem antes. Quando tem alguém apontando a arma pra mim. Entendeu? Eu não vou pensar na vida da pessoa que tá lá. Eu vou efetuar 2 disparos. Se ela parar de atirar, eu também paro de atirar. Ponto. Isso eu acredito bastante. E é por isso que é muito mais fácil para eu passar isso para os alunos, porque é uma coisa que eu acredito de verdade. Independente de quem for. Isso falando pessoalmente. Pessoalmente eu entendo você, mas assim, a gente vê que em muitos casos, novamente, não generalizando, mas em muitos casos o estilo de abordagem é diferente, né? Quando o policial vai abordar uma Porsche e é um cara muito importante que dá uma carteirada nele, ou quando ele vai abordar um golzinho rebaixado na quebrada, sabe? É diferente. Eu já fui abordado de forma diferente. Tá bastante nebuloso ainda, mas a gente espera a investigação, né? O bom da Polícia Militar é que, assim, ela tem um regulamento disciplinar muito pesado, inclusive, né? Provavelmente é uma das instituições estaduais, né, do governo que mais demite profissionais, né? E a gente preza bastante por isso, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter cenas dos próximos capítulos aí, e se os policiais realmente fizeram alguma coisa que não é permitido, eles vão ser punidos. Agora, o que a gente não pode é misturar a conduta de um policial que fez uma coisa errada, né, que fez uma cagada, com a instituição. A instituição, Polícia Militar, é uma instituição séria, que eu gosto muito porque ela te proporciona, inclusive, subir de carreira, né, tranquilamente. Qualquer um pode ser hoje comandante da polícia, no geral, né? Qualquer um pode estar na posição de comandar uma cidade referente à Polícia Militar, né?
É só mérito seu. É o único lugar onde não tem essa de carteirada. Dentro da polícia. Eu sou filho de coronel. Tem que fazer 10 barras. E é isso. Não, eu sou filho do prefeito. 10 barras. O que vai facilitar na vida desse filho de prefeito e coronel é a estrutura que ele tem dentro de casa. Sim. Que às vezes é um cara que come bem, que dorme bem, que mora bem, que tem condição de fazer um cursinho preparatório muito bom, o cara tem condição de ter um preparador físico muito bom. Sim. Então isso vai diferenciar realmente ali dentro desse mérito dentro da polícia. Mas com certeza. O ponto de partida é diferente. A gente não... E a vida é diferente, cara. Não tem como a gente falar, não, o filho do Elon Musk vai ter a mesma vida da minha filha. Eu tenho 2 pequenas. Não vai. Mas culpar o Elon Musk por causa disso primeiro, é uma coisa que eu não tenho controle nenhum. Você entendeu? Então, na minha opinião, né, a gente tem que fazer o que dá com o que tem. Né? Foi o que eu fiz. É o que eu faço. Boa. Aqui, ó. Fazendo podcast. Eu queria fazer alguma coisa. Pô, tô aqui fazendo. Eu faço podcast, eu troco câmera, eu controlo o áudio, olho os comentários, eu faço a live. Tá acontecendo. Não, eu dou maior valor, cara, pra quem... Tá acontecendo. Pra quem faz acontecer. E empreendedor é isso, né? O cara que empreende é isso. Bota a cara pra bater lá e, bora. Deu errado? Beleza, faz de novo. Começa. Já tive 2 pizzarias, quebrei. Fiquei desempregado, já passei necessidade. E tamo aí tentando de novo e sem desistir. Você tem uma veia empreendedora, cara? Cara, ou sua parada é mais fixo mesmo? Eu tenho. Hoje eu tenho... eu gosto muito dessa área de finanças, né? Eu aprendi na cabeçada, né? Na área de finanças. É engraçado que hoje eu dou palestra em escolas estaduais, né? Sobre educação financeira. E eu sempre conto pra eles, e é verdade, né? Eu começo falando assim, e se eu te desse uma Ferrari? Você aceitaria essa Ferrari? Não. Você não? Eu venderia de cara. Não, então você tem que aceitar. Eu aceitaria pra vender. Como doação. Você aceitaria, legal, beleza. E se eu te falasse que você não pode vender, nem alugar, nem ter nenhuma renda com essa Ferrari? Você não quero. Só vou ter custo. Exatamente. É isso que a molecada não entende hoje. Né? Aí eu falo pra eles, vamos imaginar que o meu pai me deu essa Ferrari e eu vou dar pra vocês. Aí depois dessa história eu falo, infelizmente, meu pai não tinha uma Ferrari. Né? Meu pai era pintor de parede, minha mãe empregada doméstica. Né? Eu não tive uma vida tão boa. Né? E quando eu entrei na polícia, eu tenho uma frase que mudou a minha vida e foi pra pior, na verdade. Foi a frase, eu mereço. Então, eu mereço fez com que eu comprasse um carro, porque eu mereço, só que eu pagava financiado. Fez com que eu viajasse todo final de semana, porque eu mereço. Trabalho muito, eu mereço comer uma pizza todo dia. Exatamente. Aí em 2016 eu finalizei o ano, depois de várias coisas, com R$150 mil em dívidas. 150 mil. E você, policial, ganhando um salário assim, pra quem veio da favela, um salário bacana, sim, fixo. Sim. Né? Por quê? Porque eu mereço. Funcionário estatal. Porque eu teve várias coisas que eu quis fazer, né? Então eu sou dono das minhas ações, mas também herdeiro das consequências. E essa foi uma consequência, foi uma dívida de 150 mil. E de lá para cá eu consegui pagar isso e fui estudando. Hoje eu tenho minha certificação no mercado financeiro. Eu sou especialista em investimentos pela Ambima, né? Então é como se fosse um advogado, ele precisa da carteirinha da OAB para advogar. Um cara que fala sobre investimentos, indica investimentos para as pessoas, ele precisa ter uma certificação no mercado financeiro e eu tenho. É diferente de alguns youtubers aí que podem ser processados. Se eu falar compre ação tal, eu não posso ser processado por isso. Então, eu gosto dessa área e estou tentando empreender nessa área aí paralelamente à polícia militar. Mas a polícia demanda muito trabalho, muito tempo, principalmente para comandar. Então, tô indo aos pouquinhos. Tem um cara que eu conheço, que era da Polícia Militar, que é o Bruno Perini. Eu conheço sim, né? Que eu acompanho na internet. Na verdade, ele foi oficial do Exército. Oficial do Exército, isso, né? Ele foi da Brigada Paraquedista. É um cara que eu olho bastante pra ele e falo, cara, eu posso ser esse cara aí um dia. Pode, não o Bruno Perini, mas inclusive ele é mais novo que eu. Né? Ele é mais novo, né? Ele foi milionário, lá atrás. Mas é um cara em que eu me espelho bastante. Né? O Bruno, a Malu. Eu vi a história dele. Achei bacana. É uma história de vida, assim, diferente da minha, com certeza. É outra realidade, que é um cara que já veio de uma classe média, já tinha uma certa estrutura familiar. Mas ele contando ali que ele era
tenente, uma coisa assim. Aí depois ele foi promovido, o salário dele mais do que dobrou. E ele continuou com o mesmo custo de vida que ele tinha. E aí essa parte de excedente de salário foi onde ele começou a investir. Né? Então acho que é bacana a gente ter pessoas assim que tem uma história mais ou menos que a gente se identifica. Né? Muito bom saber disso. E... foi justamente por ele ser capitão do exército que eu falei, cara, eu sou capitão também, cara. Acho que eu consigo fazer. Dá pra fazer alguma coisa. Entendeu? Mas eu gosto bastante da história de vida dele. E é um cara que ele abriu mão de muita coisa, né? Ele sempre falava, não, meus colegas de turma compravam um Civic, compravam um Corolla. Eu tinha um Fiesta. Um Clio. Ele tinha o Clio, um Clio, né? vermelho. Eu tinha um Clio vermelho e depois passou por um C3. Né? Eu não lembro se era preto ou prata. Mas dá pra ver que ele abriu mão de bastante coisa. Inclusive, morava na Vila do Exército, pagava um aluguel barato, coisa que a gente não consegue fazer, né? Porque a polícia não tem isso e muito provavelmente você tem que realmente pagar o seu próprio aluguel. Mas é legal ver onde ele chegou e de onde que ele veio. Obviamente não é... O ponto de partida é diferente. Não adianta a gente ficar comparando os pontos de partida. Mas com o que você tem, o que você fez? Aí sim eu vejo valor nas pessoas. Ó, eu saí desse ponto e fui até esse ponto. Pô, legal. Com o que eu tinha. Exatamente. Muito bom, mano. Muito bom. Cara, pra gente partir pro nosso encerramento aqui, eu vejo que muitos policiais, assim, a gente vê muitos policiais engajados na política, né? Certo. A gente tinha aí o pessoal que apoiava ali o Bolsonaro, Mourão, essa galera toda da polícia, não sei se era militar, de onde que eles eram, né? Mas assim, qual que é o seu envolvimento com política? Você pretende se envolver? Ano de eleição, você tá dentro da política, tá envolvido, ou tá nos bastidores? Como que é a sua ideologia política e como que você se envolve nisso? Se você se envolve ou não? Bom, eu comecei a me interessar por política em meados de 2016, quando nós íamos ter as eleições para presidente. Quando foi Bolsonaro ganhou. Acho que foi isso. Bolsonaro ganhou 18. 18. O 16 foi municipal. 16 eu fui transferido para Suzano. E aí eu reencontrei um grande amigo meu, né? Inclusive o Ramalho, Thiago Machado Ramalho. É um cara, eu costumo dizer que ele é o cara mais inteligente que eu conheço pessoalmente. É ele. E a gente começou a conversar bastante sobre liberalismo, sobre economia em geral, inflação e tudo mais. Ele me abriu bastante a cabeça para bastante coisa. Hoje eu me considero um liberal. Infelizmente, essa palavra nos Estados Unidos significa uma coisa, na Inglaterra significa outra e aqui no Brasil outra também. Mas o liberal é o cara que ele entende que o indivíduo é a pessoa mais importante, né? Então, eu tenho que defender, como polícia, eu tenho que defender a sua vida porque a sua vida é sua e não é minha. Eu tenho que defender a sua propriedade porque a propriedade é sua. Você tem o direito de preservar essa propriedade e eu, como Estado, também tenho o direito, o dever, na verdade, de preservar a sua propriedade, né? A sua vida, a sua integridade, a sua propriedade. Isso como liberal. Eu me considero um liberal. Então, os liberais são colocados à direita aqui no Brasil, né? Então, a gente coloca na direita lá os conservadores, os liberais, talvez os libertários, né? O pessoal um pouquinho mais extremo. Eu tô naquela linha ali, entre um liberal e um libertário. E do outro lado, a gente tem o pessoal que é progressista, o pessoal que é comunista e o pessoal que é socialista, né? A esquerda. Eu não gosto muito desses negócios de esquerda e direita, mas se fosse colocar só essa régua, né, eu estaria mais à direita. Tem o diagrama de Nolan que ele faz um balãozinho assim, então eu gosto mais disso. Mas enfim, eu me considero um cara de direita, liberal, defendo as liberdades individuais das pessoas. E de lá para cá eu comecei a me interessar mais por política. Hoje eu sou apenas capitão da polícia, mas as eleições não chegaram ainda, então pode ser que eu venha assim candidato a vereador por Ferraz. Aí sim. Mas a gente hoje é só pensando 100% da polícia. Mas é porque já tá na época da galera falar que da pré-candidatura, todo mundo se colocando à disposição. Então eu ainda tenho... Estão vários pré-candidatos aí, inclusive tem um pré-candidato assistindo a gente que é o Laércio. Laércio, policial militar aposentado. O cara aposentou com 25 anos, mano. Você é louco. Isso é um vida trabalha? mansa. Não, 25 anos de idade, vida mansa.
vida massa. Eu Vida fico zoando massa. ele. Não, gente boa pra caramba. Um abraço pra ele, é pré-candidato pelo PL, se eu não me engano. Não, União Brasil. Eu não lembro. É um cara muito gente boa. Tem um pensamento muito bom. Policiais geralmente são mais à direita. São mais conservadores, acham que família é importante. Os conservadores têm essa base de família muito forte. Religião é importante. Eu, como liberal, eu acho que o indivíduo é importante. E eu posso não gostar do que você fala, mas eu vou lutar até o fim para que você tenha o direito de falar o que você quiser. Isso é o que um liberal pensa, né? Você defende um Estado mínimo? Defendo quanto mínimo melhor, na minha opinião. Mesmo você e sua família inteira no Estado? Exatamente. E as funções mais importantes do Estado que deveriam ser retiradas por último é defesa interna e externa. Né? A defesa externa é exército, então contra inimigos externos. Né? E a defesa interna, polícia militar, polícias no geral. Né? Então isso é base. Isso não tem que existir? Quer dizer, isso deve existir? Talvez uma parte, mas quanto menos Estado, melhor, na minha opinião. Eu acho que funciona muito melhor. A gente vê casos aí que estados menores são mais eficientes. Estados maiores... nós estamos nos Estados Unidos que tem uma puta de uma máquina estatal, com certeza. Mas o país mais rico do mundo, eles conseguem fazer burrada por mais tempo. Mas tirando ele, você olha o índice de liberdade econômica, né? Então, geralmente bate com a quantidade de seu estado cada vez menor. Você vê todos os índices os primeiros dos índices de liberdade econômica, você bate com o IDH, né? Ou seja, a qualidade de vida, né? Geralmente também estão nos primeiros. Então, em lugares que o estado é menor, a qualidade de vida é melhor. Se você bater os dois gráficos. Então, eu entendo hoje que no longo prazo, um estado menor é muito mais eficiente. E você? O que você acha? Cara, eu já fui muito convicto desse pensamento que você tá me passando, mas hoje em dia eu me questiono um pouco mais. Sabe, geralmente são alguns pontos. Qual o ponto que te fez pensar? Cara, o que me fez pensar? Quando a gente entende, por exemplo, quando a gente tem estado mínimo, automaticamente o setor privado ele é muito maior. Certo. Muito mais forte. A gente tá tendo uma catástrofe lá no Rio Grande do Sul e estão dizendo as empresas privadas estão fazendo mais do que o Estado. Né? Tem muita gente falando isso. Beleza. Muito bom ver as empresas privadas ajudando de fato. Só que quando eu penso, o Estado, do jeito que ele é hoje, as pessoas costumam dizer que não funciona. E aí eu fico me perguntando, não funciona. Se não funciona, por que não muda? Porque funciona. É que não funciona pra quem? Então, por exemplo, quando a gente vê um problema de asfalto. O problema de asfalto ele tá onde? Ele tá aqui. Nos bairros mais nobres, que é onde moram as pessoas ricas, onde moram as pessoas mais privilegiadas que detêm o capital, esses bairros são extremamente de qualidade. Segurança, educação, asfalto, você não vê um semáforo quebrado, as ruas são limpas, alguns deles a fiação é escondida por debaixo da terra, tipo Moema, a fiação é tudo escondida. Então, não funciona. A segurança, o pessoal costuma falar muito mal da polícia. Não funciona, mas não funciona onde? Não funciona pra quem? Acho que não funciona pra todo mundo. Cara, quando você vai anda na Paulista ali em volta, mano, o que tem de polícia ali, principalmente nos bairros ali, Oscar Freire. Eu passei em frente à escola, o Dante. Cara, eu fiquei abismado tanta polícia que tinha no Dante ali no horário de saída. Não, legal, essa parte é interessante. Mas onde será que acontece mais os furtos de celular? É na Paulista ou é na favela? Furto? É. Não sei te dizer. Então, exatamente. A polícia militar, eu posso dizer só pela polícia, tá? As outras eu não consigo. Ela trabalha em cima dos números. Se tem maior incidência criminal de furto, inclusive teve uma repórter do SBT que tava na hora, assim, narrando com o celular na mão, um cara da bike pegou quase e levou. pegou. Não levou, mas quase levou. Né? Foi na Paulista. Sim. Então, a polícia militar aloca recursos aonde mais precisa. Isso eu posso falar com convicção. A gente estuda isso, a gente faz assim. Por quê? Porque a gente é cobrado por índices criminais. Sim. Mas o furto acontece... Vamos trazer para cá. O furto acontece aqui no Romanópolis ou na Mensá, na Vila Jamil. Né?
tem que ter polícia do mesmo jeito. Um furto é um furto, independente de onde aconteceu. Uhum. Então, eu entendo que só tem mais polícia no centro, porque lá é onde acontece mais furtos e roubos. Roubos a transeunte e furto de celular, por exemplo. Então, E aonde estão os maiores patrimônios, coincidentemente. Mas por que não tem o furto no ou das Sendo que aqui na umas? Quebrada também os números de furtos são gigantescos. Eu não tenho estatisticamente falando, Sim. assim. Então, mas é fácil você descobrir isso. É só dar uma olhada na estatística da SSP. Lá mostra inclusive por rua. Se você quiser perguntar na sua rua lá se tem crime, você consegue ver. Então, a gente usa aquilo lá como base para colocar a viatura lá. Independente se é no Margarida ou se é no Romanópolis. Então, falar que acontece mais crime na favela, acontece crimes diferentes, isso a gente pode concordar. Violência doméstica acontece muito mais na favela do que no bairro nobre. Então, a polícia tá mais lá por causa disso, por causa da violência doméstica, mas não por causa do roubo. Isso a gente pode concordar. Agora, se tem mais polícia no bairro nobre do que no bairro na favela, pode até ter, mas por motivos diferentes. Pode até ter porque é onde tem mais roubo. Onde o cara entra mais estabelecimento comercial? É na área central. Aqui em Ferraz. Na área central. Não na Quebrada. Por quê? Talvez porque o ladrão conheça o dono na Quebrada. E aqui não. Aqui ele fala, não, é o burguesinho lá, vou furtar ele. Então a polícia tá aqui justamente para defender o patrimônio independente de quem seja. Esse é o meu pensamento e que mudou a minha chavinha na forma de defender a sociedade sendo policial hoje por causa disso. Porque assim, um celular, vamos considerar um iPhone 15 Pro 256, custa mais ou menos R$7.700, vamos dizer. Se o cara, você tá com esse celular, alguém leva no furto, o que ele levou o seu? Assim, quando alguém pegou seu celular, o que ele tirou de você? Meu dinheiro, meu investimento, meu tempo. Em última análise, é o seu tempo. Porque quanto você precisou trabalhar, quanto tempo você precisou ficar longe da sua família para conseguir ganhar aquele dinheiro? Então, eu gosto bastante daquele filme, se eu não me engano, é O Preço da Manhã. Em inglês é Time, só. Que é com Justin Timberlake, que eles têm um cronômetro no punho. Aquele filme, pra mim, mudou a minha forma de pensar a polícia. Porque tudo que você tem como patrimônio é tempo de vida. Você despendeu tempo de vida para ter aquele patrimônio. Então, a gente valora, é só um celular? Não. É tempo seu de vida. O seu carro é mais tempo ainda. Sua casa, quando alguém incendeia, por exemplo, criminalmente, é mais tempo ainda. Então a gente tenta valorizar o seu patrimônio nesse sentido. Porque, querendo ou não, ele é parte de você. Porque você despendeu tempo para aquilo. Entendeu? E isso me fez mais motivado ainda para trabalhar na polícia do que antes. Isso só quando eu vim para cá em 2016 que mudou um pouquinho essa chavinha para mim. Então não é só patrimônio. Roubam mais o burguês. Cara, é tempo de vida. Poderia ser você. Da mesma forma que quase saiu um palavrão aqui, mas o cara tem a pachorra de não dormir ou acordar cedo pra roubar o cara que tá indo a pé pra estação. Puta, eu fico puto com isso, levando mano. o celular. Nossa, eu quero ver eu morrer, mano, com esses noia. Então é complicado, e às vezes não é nóia, porque a gente já viu o cara roubando de R1. E era dele, a R1. Não é modo de dizer, Sim, porque sim. se o cara furta um celular de alguém que é trabalhador, que tá tão fudido quanto ele, Sim. ou na maioria das vezes mais fudido do que ele, isso me emputece, mano. Sim. Com esses bandidinhos. Então, É igual os caras que dá golpe. Golpe da OLX. Mano, você tá roubando, tá dando golpe em trabalhador, velho. Sim. O cara tá juntando dinheiro pra comprar ali um videogame, você vai lá dar um golpe no cara. Eu desfiz de amizades quando eu descobri que os caras estavam fazendo esse tipo de golpe. Falei, mano, vai tomar no seu cu, velho. Não dá pra ser seu amigo, não, mano. Você tá tirando de trabalhador. Sim. Podia ser eu juntando dinheiro pra comprar um celular. Você vai lá e dar um golpe em mim. Exatamente. Você não tá tirando de um cara, tipo, bilionário, que não vai fazer falta pra ele. Não que justifique, né? Sim. Mas assim, porra, mano. Tá tirando de um semelhante. Sim.
Então, para alguns faz muito mais diferença do que para outros, com certeza. Mas continua sendo o tempo de vida. Continua. Continua. Alguns têm tempos de vida de todas as pessoas ao seu redor, de todos os seus funcionários, né? Sim. Mas o que é legal é que ele conseguiu isso trabalhando, né? Então você... Nem todos. Não, nem o todos. político é uma coisa, agora você vai... Os caras, o Elon Musk, é um cara que eu acho que, ele saiu do nada. Ele saiu do nada. O pai dele era dono de mina de esmeralda, pô. Na África do Sul. Que... Ele teve que sair da África do Sul pra ir para os Estados Unidos. Mas ele não começou do nada, pô. Não, ele começou... Então, a gente não pode comparar de onde ele começou. Só que assim, ele criou tudo que ele tem. Tudo que ele tem. A partir de alguma coisa. Então, da partida dele. Uhum. Beleza? Todos os milhões que ele tem, ele não ganhou nada de herança. Qual que é a parte que ele tem do patrimônio dele que é herança? Agora não mais, né? Ele não tem nada de herança. Seu filho, quando ele começar, as oportunidades que ele vai ter é diferente das oportunidades do outro cara. É claro. Ele já vai começar de algum lugar. Não, você não é dono de uma mina de esmeralda. Com certeza. Você não tem trabalho escravo no histórico da sua família. Sim. Não, mas nem a sua. Não, então, mas o Elon Musk tem. Porque das gerações passadas. Então, mas você vai culpar ele por causa disso? Não tô culpando ele, não. Só tô dizendo que não justifica que ele não começou do nada. Sim. Não é um cara que começou do nada. Não, eu não posso dizer que o Zuckerberg, que começou o Facebook na faculdade de Harvard, que era uma faculdade extremamente cara, elitizada, com outros caras extremamente ricos, de família, começou o Facebook do nada. O Facebook pode ter começado do nada, mas a história dele não começou do nada. Sim, a história de ninguém começa do nada, cara. Entendeu? Esse que é o legal. A sua começou. Seu pai era pintor. Não, Sua mãe era dona de casa. Sim. Mas não dá pra falar que não começou nada. Se não fosse a minha mãe me encher o saco pra estudar, talvez eu não tivesse. Mas ela não pagou uma faculdade pra você. Ela não pagou um curso caro. Você não estudou nas melhores escolas. Você não teve os melhores contatos. As melhores escolas talvez sim, mas por mérito próprio. Entendeu? Mas os melhores contatos é diferente. De você abrir um negócio, investir 100 mil e esse negócio falir e não mudar nada na sua vida. Mas quantas pessoas... Vamos falar do Zuck. Quantas pessoas criaram o Facebook, tiveram as mesmas oportunidades dele e criaram o Facebook, alguma coisa parecida? Ele saiu comparativamente, né, ele criou muito mais do que as outras pessoas que tiveram o mesmo ponto lugar, de partida. Exatamente. Não. Da mesma forma que, se a gente tivesse aqui o mesmo ponto de partida, vamos dizer que uma pessoa que morou no meu vizinho com a mesma... o mesmo ambiente ali pode ter tomado caminhos diferentes. Com certeza. Então, tomaram. Sim. E tomaram. Sim. Hoje eu tô aqui, graças a Deus, construindo alguma coisa, e tem amigos meus que não estão. Estão na Vala, estão na Cracolândia. Então, assim, a gente teve as mesmas oportunidades, basicamente. Inclusive. Eu perdi. Tem amigo meu na Cracolândia, pô. Sim. De infância. De moleque que trabalhava junto comigo. Sabe? Então, da mesma forma tem moleque que a gente, da mesma vivência, e o cara hoje é dono de empresas. Sim. Então, assim... Acho que vai muito mais... Vai muito mais do que você pode fazer com as oportunidades. Sim. Que são lidadas, né? Da mesma forma que você falou, tem um monte de gente que teve a mesma estrutura do Zuck e não fez nada. Sim. Não tem como culpar o cara de onde ele começou. Não. Mas você pode valorizar onde ele chegou. Com certeza. Então, da mesma forma, não posso não chegar onde o Perini tá. Né? Mas talvez eu tenha conseguido alguma coisa. Com certeza. Vida. Alguma coisa que deu orgulho pras minhas filhas. E de onde você veio pra onde você tá hoje, cara? Sim. Da mesma coisa quando eu olho pra minha história... Eu sou um vencedor, mano. Eu sou um vencedor. Você sempre morou em Ferraz? Morei em Ferraz, morei uma época em Itaquá, no Marengo. Morei em Suzano, no Miguel Badra. Minha esposa trabalhava lá, no Badra. E em Ferraz eu vim da Jamil. Nascido e criado na Jamil, uma boa parte. Eu fui morar com minha avó lá pra São Mateus, mas foi pouco tempo. A maior parte foi por cá mesmo. E aí, desde então, tamo aí, né, mano? Tentando e... fazendo alguma coisa com o que a gente tem. Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Sim. Que é o que você falou lá atrás e que é uma frase que eu carrego pra vida. Se antes eu tinha um microfone, eu vou fazer o melhor com um microfone. Se eu tenho 2, eu vou fazer o melhor com 2. E a gente vai fazendo o melhor com o que a gente tem, né? Verdade. Na produção de conteúdo, o pessoal fala, não, você tem que comprar um iPhone, você tem que comprar um iPhone. Primeiro que eu odeio o iPhone, que minha esposa tem um lá e eu encho o saco dela direto. Né? Ele é ótimo pra câmera, mas eu falo, não, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Eu vou pegar um Xiaomi da vida aqui e vou produzir conteúdo com ele. Se eu não ficar bom com o Xiaomi, não vou ficar bom com nada.
Então, Fazer o que você pode, né, meu? sim, sim. Cara, mas de verdade mesmo, pra mim tá sendo um prazer trocar ideia com você aqui. A gente tem de formas diferentes a mesma visão de mundo. Que é um Sim. mundo melhor, com mais segurança, com mais liberdade pra todo mundo. Eu acho que independente do pensamento, acho que a gente precisa de liberdade pra poder tomar as nossas atitudes, fazer as nossas escolhas. Eu sonho, é até utópico, cara. Eu não sonho com socialismo, com comunismo, com liberalismo total. Eu sonho com que todo mundo tenha a oportunidade de poder fazer alguma coisa. Tá ligado? Porque eu hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade de estar aqui. Mas tem um cara que talvez não vai ter. Sim. Que é um cara que às vezes o pai morreu, a mãe morreu. E, sabe, não tem condição nenhuma nem de comprar um microfone ou um celular. E eu sonho pra que esse cara tenha pelo menos a oportunidade de tentar fazer alguma coisa. Você acha que a gente tá caminhando pra isso ou tá regredindo? Regredindo muito. É? Muito. Acho que a gente regride muito, cada vez mais. Em que ponto? Que ponto de uma empresa, uma indústria, gastar 15 mil litros de águas não pago para produzir 1 quilo de carne? Não pago. Ela não paga. Ela não paga. Temos grandes indústrias no Brasil hoje que não paga por água. Sabia disso? Não. Que mais de 1/3 da água que a gente consome, assim, que a gente, né, como população consome, ela vai para as empresas. E muitas empresas não pagam. Elas têm licitação, elas têm algumas regalias do governo para não pagar por essa água. E aí o que me deixa, às vezes, assim, aquele negócio que você falou do posicionamento, né, que às vezes me deixa um pouco puto com a estrutura, é que a gente tem uma empresa que produz excedente, sabe, desmata muitas coisas para vender para fora só para aumentar os seus lucros, e às vezes isso causa um desastre climático, por exemplo. E aí quando a gente olha, por exemplo, para nossa falta de água, a gente teve uma campanha muito forte nos últimos anos de tome banho de torneira fechada, escova de torneira fechada. Isso não vai mudar o mundo. Porque a gente tem uma empresa que gasta bilhões de litros de água por ano e não paga por essa água para produzir um material que não fica pra gente aqui no Brasil. Ela exporta. Ela produz e exporta, produz e exporta. Com isso, ela aumenta o lucro dela, os acionistas ficam cada vez mais ricos e a gente fica cada vez com menos água. Tem um documentário, alguns materiais, chamado O Caminho da Água. Assim, né? As pessoas que eu conversei não conheciam. E quando eu descobri isso, eu fiquei abismado, mano. Tá onde? No Netflix? Não, tá. Eu vi no YouTube. Depois eu vi uma matéria, acho que do Estadão. Eu vi algumas matérias também sobre isso. Tem até de direita, de esquerda falando sobre isso. E aí, a gente vê que o Estado, ele funciona do jeito que ele é. Só que ele funciona especificamente para alguns setores, para algumas coisas que ganham com isso. Amigos do não rei. a gente como população. Não amigos do rolê, os donos do rolê, na verdade. Não, amigos do rei, eu disse. Amigos do rei. Sim. Só que, na verdade, quem comanda não é o rei. São esses próprios amigos. Tá ligado? Porque aí você coloca lá, você tem milhões para investir. Você coloca 5 deputados estaduais, 5 federais, 2 senadores lá, 5 vereadores, 3 prefeitura. Aí acontece o que aconteceu aí agora desse escândalo daqui de Ferraz, que tem uma par de empresa sendo investigada, que comprava as licitações. E essas mesmas empresas investiam em candidatos políticos. Ou seja, eles investem, colocam o político lá, o político vota a favor deles. Sim. Ou a gente culpa o político de ser corrupto, mas o mais corrupto é quem tá por trás do político financiando tudo isso. Sim. Aí a gente tem 2 opções. Ou a gente tira o corruptor, ou a pessoa que tá corrompida. Corruptor é todo ser humano em potencial, né, é um corruptor. E tem os políticos. Acho que é mais fácil reduzir os políticos e deixar suas empresas. Mas se as empresas que estão colocando o político lá para corromper para elas, porque o Estado funciona para elas, porque o Estado é a lei. Se você coloca uma lei, automaticamente você é a lei. E se você aí retirar os políticos? Aí a empresa vai imperar mais ainda. Mas com quem? Com quem? Porque ela já tem o poder. Por exemplo, hoje, quem consegue entrar no mercado para competir com a Ambev? No Brasil, ninguém. Por quê? Porque a Ambev entrou e cercou. Quantos políticos hoje respondem diretamente pro Paulo Leman? Que aprovam as leis que ele precisa. Que aprovam as licitações que ele precisa. Aí se a gente Tá tira... entendendo? E se a gente tira
essa pessoa. A estrutura política? E deixa só o empresário. Aí ele tem que concorrer no livre mercado, certo? Mas aí ele não pode criar barreiras com força do Estado, porque o Estado ele faz isso, ele atrapalha, né, o empresário. Então ele cria por causa de outros empresários grandes. Então o cara da Ambev vai lá e fala, não, eu quero que você crie uma barreira de concorrência para eu quebrar todas as cervejarias artesanais. Exatamente. E tem acontecido isso. Né? Então, mas e se não tem esse cara para ser corrompido? Não ia voltar para o livre mercado? O livre mercado ele ia se regular. Né? As empresas de cervejaria iam criar um jeito de criar um tipo de cerveja específica que você goste. Né? Eu gosto daquela Blue Moon, que é belga, não é da Ambev. Então, eu acho que o livre mercado ele consegue regular muito melhor do que o Estado, na minha opinião. É uma teoria, é uma opção, mas assim, hoje, como está, automaticamente, se a gente tira todas as regulamentações e deixa as empresas lutando por si só, automaticamente, quem já está no poder vai continuar. Porque não vai ter como, por exemplo, eu, sem capital, sem um investidor, abrir uma cervejaria para competir com a Ambev. Por quê? Principal motivo. Mesmo não tendo um Estado para legislar a favor dela, ela já tem os seus fornecedores. Certo. Aí vamos supor que eu quero comprar vidro. Esse fornecedor de vidro, a Ambev vai lá e fala para ele assim, ó, seguinte, eu compro de você X milhões por ano. Quero exclusividade. Se você vender para outro, você perde. Esse cara ele vai vender para mim? Não vai. Automaticamente, mesmo sem o Estado, a empresa vai continuar regulamentando. Mas até que ponto? Esse é legal. Preço. Preço é exatamente isso. O preço é um indicador de regulação do mercado. Até que preço a Ambev consegue aumentar uma cerveja antes de alguém começar a se interessar por aquilo e começar a vender cerveja. Né? Então, ela como líder do mercado, ela pode aumentar infinitamente, certo? Até o ponto que uma cervejaria fala, opa, acho que eu consigo fazer uma cerveja diferente, ou melhor, ou mais barata do que ele. Dependendo, né? Obviamente, tem gente que gosta de cerveja artesanal e vai tomar independente do preço. Então, eu acho que livre concorrência é ótimo e justamente a única pessoa que perde com o livre mercado são as próprias empresas. A Ambev provavelmente tem market share. Primeiro, que ela é bem competente, ela foi lá e comprou todo mundo, né? Mas a gente poderia abrir muito mais fácil uma cervejaria para competir, não com a Ambev, mas competir por tomadores de cerveja, né, que querem escolher cervejas diferentes, se não tivesse Estado. Do que se tivesse. O Estado é a única forma de o cara grandão lá, um empresário grandão, criar barreiras de entrada. Que bom, nisso a gente concorda. Pelo menos, assim, mas por que eu acho que não vai mudar? Porque se o Estado é a favor de quem... Se o Estado faz o que essas empresas mandam, automaticamente essas empresas vão continuar mandando e não vai mudar o Estado. Aí é aquele negócio da gente querer que as coisas mudem e sonhar com uma possível mudança. Sim. Né? Sonhar e fazer. Isso aí, do jeito que você está falando, seria bacana se acontecesse. De fato. Então, aos pouquinhos dá para fazer. Aquela lei que foi passada, a Lei de Liberdade Econômica, veio para isso, para defender o pequeno empreendedor. Então, algumas atividades foram regulamentadas e não precisa de autorização para funcionar. Simplesmente você vai lá e pronto, abre e pronto. E informa que tá funcionando. Isso veio ajudar pra caramba, isso veio na época da pandemia, né? Justamente para melhorar aí o ambiente de negócios pro pequeno empreendedor. Isso é ótimo. Então são pequenas coisas que infelizmente hoje ainda a gente precisa do Estado para acontecer, mas esse ponto específico o Estado falou, esse empreendimento nessas características aqui eu não quero nem saber, pode botar para rodar. É bom. É assim, né? São pontos que a gente entra cada vez mais aprofundando nessa discussão. E aí o Estado libera para que eu monte minha própria empresa e eu vou competir. Só que aí como que eu compito com um mercado que não tem espaço? Sem um capital de investimento, sem uma estrutura. Aí se eu quero abrir um restaurante, por exemplo, como que eu abro um restaurante e não tô no iFood? É impossível. É impossível hoje você... Não que seja impossível, né? Claro que não.
Mas assim, você pode abrir um restaurante hoje, querer vender marmita, mas se você não tiver no iFood, suas vendas elas vão despencar. Porque o iFood cercou o mercado. E não tem concorrente do iFood. Hoje, se você abre uma marmita, você vai vender como? Você vai distribuir panfleto na rua? Vai fazer tráfego? Isso vai te trazer umas clientela. E se você não conseguir, no final das contas, você vai acabar entrando pro iFood e pagando as taxas do próprio iFood, que cercou o mercado. E aí o livre mercado acabou como? Sendo cercado pelas próprias empresas, entendeu? E aí chega num ponto em que a taxa do iFood tá tão absurda que o Uber Eats, que parece que não funcionou aqui, né? Não funcionou. O Uber Eats tentou, investiu mó grana, tomou prejuízo e saiu. Sim. Porque o iFood foi lá e baixou o preço. Mas é ruim baixar preço? Hã? Mas é ruim baixar preço? Não, o iFood baixou o preço, não foi pro consumidor final. Ele baixou o preço das ações, ele abaixou o preço do mercado dele para poder competir com a Uber. Uhum. No final, se os dois competissem dando desconto para nós que tá comprando aqui na ponta, ótimo. Só que aí eles competem como? Dá desconto para nós e fode o empreendedor. Porque aí o iFood vai lá e te obriga, você como dono de um restaurante, te obriga a colocar uma taxa de R$1. Aí eu vou lá, pra mim, comprar uma marmita por R$1, estourei. Só que aí nesse meio tempo o motoboy se fudeu porque a taxa dele diminuiu. Porque o empresário, para poder continuar tentando tirar o mínimo de lucro, o que ele vai fazer? Vai diminuir a taxa do motoboy. Vai talvez diminuir a qualidade do produto, para poder comprar um pouquinho mais barato e poder continuar lucrando. E o iFood continua com seu lucro, sangrando dos pequenos empreendedores. Eu sei porque eu conheço um monte de gente que tem restaurante que abriu, fechou, por conta das taxas do iFood. Então o iFood te obriga a colocar as promoções dele. Aí você coloca essa promoção, automaticamente ele compete com a Uber, aí você compra lanche de R$1. Só que como que eu tô comprando lanche de R$1? Não existe isso. Alguém tá pagando por isso. Quem tá pagando é o pequeno empreendedor. Uhum. Pro grande empreendedor, não faz diferença, mas pro pequeno dói. E aí o livre mercado, o que acontece? O pequeno é engolido. Porque aí ele tem que vender marmita de R$1, senão ele não vende. A competição no livre mercado, as empresas mais ineficientes, vamos dizer assim, elas vão falhando. O Uber Eats, né, se provou menos eficiente do que o iFood. Ou menos disposto a investir. Sim. Para poder competir de igual. Uhum. Mas você vê o do Uber com a 99, né? Tem gente que tem motorista que só prefere a 99 para rodar, porque paga mais. O livre mercado proporciona isso. Se a Uber tivesse chegado e contratado congressistas para que criasse uma barreira de entrada, com certeza nós só teríamos a Uber e estaria muito mais caro. Exatamente. Era a época dos táxis. O táxi era caro por quê? Porque tinha pouco. Só tinha eles. Exatamente. Hoje você tem pelo menos a Uber. Alguns usam 99. Tem lugar que nem a Uber entra. Aí tem aquelas comunidades locais ali. Uhum. Então, o livre mercado eu entendo que é bom para a sociedade no geral. E aí as empresas têm que se obrigar a ser mais competitiva. Não tem jeito. Porque senão quebra. Aí num ambiente saudável vai quebrar a empresa. Ambiente saudável de livre concorrência, as empresas quebram sim. Não tem jeito. E é triste ver que as empresas quebram e sempre quem quebra são as empresas pequenas. Empresa grande também. Banco, você vê que um monte de banco não conseguiu entrar no Brasil porque aqui é complicado. É deles, o mercado é deles. Tem os 5 grandes. A Nubank conseguiu entrar investindo até o talo, né? Não sei quantos, não sei nem se está se pagando ainda, né? Já começou a se pagar, né? Já breakivou, né? Já entrou na época que já tá dando lucro. Mano, mas quantos milhões eles investiram para poder tentar competir nesse mercado? Sim, bastante. Inovou, né? Depois dele veio o Inter e começou a liberar. E foi bom, porque querendo ou não, onde já se viu não pagar taxa antes da Nubank? Hoje você paga a taxa, você tem conta no Banco Inter, vou abrir no Nubank, tenho para receber o salário. Mas aí você concorda que para competir os caras tiveram que investir uma bala pesada? Sim, porque é banco, né? Mas para abrir uma adega, por exemplo, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque você não precisa de alvará para funcionar. Adega no sentido de entregar a bebida. Agora, adega no sentido de você fazer... eu vou fazer um baile de rua aqui. Aí não dá. Mas, aos pouquinhos, a gente vai evoluindo como sociedade. A gente já deu umas cabeçadas aí, algumas guerras no meio do caminho. Espero que essas que estão aí acabem o quanto antes. A gente vai evoluindo.
Com certeza, mano. Eu acho que a gente tem muito pra trocar ideia, muito pra discutir. Um dia eu te chamar aqui só pra gente falar dessa questão de mercado. Boa. É um assunto que eu gosto bastante. Como eu te disse, eu tinha uma ideia muito certa disso e até eu começar a me questionar sobre esses segundos pontos. E aí, né? Hoje eu tô mais em dúvida. Já não tenho mais certeza de nada. Tô igual a vocês, tem certeza de nada, mano. Uma coisa que a gente precisa conversar também é sobre investimentos, que teve uma pesquisa recente aí que as pessoas jogam mais tigrinho do que investem na bolsa. Isso me deixou preocupado. Acho que é uma coisa que a gente devia conversar mais com o pessoal, porque é complicado. O povo tá jogando dinheiro no lixo aí. Porque... deixa pra lá, né? A propaganda que estão fazendo pro tigrinho é muito grande. Sim. É muito grande, muito grande. Os caras estão torrando muito dinheiro. Eles investiram muito dinheiro pra entrar no mercado e agora eles devem estar nadando de braçada no lucro. Sim. O cara é influencer e promove o tigrinho, ele tá ganhando dinheiro, isso é fato. Agora, às custas de quem, né? Às custas de quem? É isso que eu sempre pergunto, mano. Bom, mas é isso. Obrigado pelo papo. Você é louco. Top demais. E se eu fosse ficar aqui, ia passar o resto da noite falando. Exatamente. Porque tem muito assunto pra falar. Já mudou, saiu da segurança pública, já falou sobre economia, livre mercado. Top. Ia dar... Tem que ver a paisana aqui, pô. Tem que ver a paisana pra gente falar só disso. Cara... Vai tomando uns Danone aí. Vai até amanhã. Caio, obrigado pelo papo. E se você for se assumir como candidato a vereador, o espaço tá aberto pra vir trocar uma ideia, falar de uma possível campanha e tal. Fechou? Legal, cara. Você vem trocar uma ideia, falar de política. Prazerzão estar aqui, de verdade. Um papo bem tranquilo, bem bacana.